Olá, meus caros ouvintes. Hitomi vos fala. Como vai você? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E mais uma vez, né, o programa, o canal, o Chanel renasce, né, se restaura para mais um Fora da Linha podcast. Eu não vou falar qual que é o número desse Fora da Linha, mas eu tenho um bom motivo para isso. É porque a gente vai fazer uma gravação em sequência aqui. Então, dessa vez eu tenho uma desculpa para não ter memorizado as coisas, tá? Então esse aqui pode ter sido, sei lá, o 31º, pode ter sido o 34º, e aí vai. Exato, então não venham reclamar da minha falta de compromisso com a situação. E se o meu CEO diz, eu obedeço, né? Porque afinal de contas ele é o CEO do programa. Eu vou obedecer o que ele disse e não falar um número, mas pode se apresentar aí, meu patrão. Tu que inventou esse troço aí, mas eu tô só seguindo o barco. Ah, fui eu, né? Saluta Legione, aqui quem fala é o Cliff, depois de muito tempo sem fazer essa introdução. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto mais leve. Acho que dos assuntos que a gente tem aqui pra falar, esse aqui eu considero como mais tranquilo. Não, é verdade, você tem razão. Eu brinquei com ele aqui antes de começar a gravação, mas é verdade. Vai ser a parte 2 de um vídeo muito antigo, que hora ou outra eu me pego reassistindo porque eu gostei bastante. Muito legal. Sobre recomendações de filmes. E antes de começar propriamente disso, Sr. Cliff, tira a mão do YouTube que eu tenho uma pergunta pra você. Eu não tô no estúdios, pô. Pra poder ainda assim, ver como é que tá a situação do canal. Eu achei que você abriu o primeiro vídeo e ver qual foi o que você disse. E aí eu tenho uma pergunta. Você lembra das recomendações que você deu no seu primeiro vídeo? Eu lembro que tinha um filme meio análogo. Tipo... Eu acho que eu cheguei a recomendar o filme do... Como é que é o nome daquele filme lá? Ah, tá bom. Então você memoriza bastante. Isso aqui é por conta do meu excesso de sono. Bom, eu vou falar aqui de corrido assim. Eu recomendei o filme do Batman. Eu lembro Sim. que eu recomendei o filme do Batman. Eu vou falar aqui corrido, qual foi a lista do primeiro filme, mas se você quiser ver o porquê que a gente fala isso, veja um vídeo muito antigo nosso, que eu estou lembrado de cabeça. Teve o Coringa, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Motorista de Táxi, Your Name, deixa eu ver qual mais aqui, o Grande Dragão Branco, A Caça, o Poderoso Chefão. Nossa, essa lista tá muito boa. Enfim, é um filme da trilogia dos dólares que eu não lembro qual que é. Caramba, parece aqueles filmes, tipo, o que você precisa assistir pra se tornar um homem, tá ligado? Não, você tem razão, cara, era meio... Apesar de que era melhor do que muito filme. Sim, não. Sei lá, a gente não recomendou, não assista Matrix, o Clube da Luta, Drive, enfim. Não, até que foi bem... Drive é fogo. Literalmente eu indicando filmes aí, família. Pior que eu mostrei a minha lista pro Cliff, mesmo que eu não saiba dele, eu só mostrei pra, tipo, quando ele for fazer a dele, não botar filme repetido, né? Mas pior que ele já sabe que tem um filme literalmente que eu coloquei aqui na lista. Sim. Bom, você quer falar alguma coisa a mais antes de começarmos com a lista? Bom, eu gostaria de falar que a gente evoluiu muito psicologicamente falando, mas eu acho que a lista de filmes vai ser tão danificada mentalmente quanto, velho. Faço as palavras dele as minhas, e como o Hitomi de 3 anos atrás disse, eu também repito novamente, com exceção do filme que eu vou colocar por último, eu não acredito que, tipo, sei lá, do quinto ao segundo exista um melhor, entendeu? Eu acho que todos estão no mesmo parâmetro, com exceção do que eu coloquei aqui por último pra mim falar. Cara, eu lembro que na época, só antes de continuar, eu lembro que na época esse vídeo, ele foi um dos que mais impulsionou o canal. Mas hoje em dia, por incrível que pareça, é um dos que menos tem visualização. Teve aquele boom inicial, né? Mas serviu, né? Pra época fez a sua função. Ele ajudou bastante nós aqui. Então ele tem um lugar no nosso coração. Bom, senhor CEO, quem que vai começar a lista, cara? Eu queria que você começasse porque, como falou, eu não sei que lista que é a sua, cara. Eu queria saber qual que é o quinto filme que você colocaria. Você vai ficar triste com as minhas listas de filme aqui. Eu vi uma imagem aqui, mas eu não vou opinar não, né? Porque é a sua lista. Não, na real, porque tipo assim, eu deixei um aplicativo aqui de filmes negociado, aí eu tenho que coisar. Vamos lá, vou começar então?
É um aplicativo pra você assistir filmes de forma legal? Legal não. Pô, se eu falo o bagulho pra gente não tomar strike, o cara não se ajuda. Ah, sim, perdão. É um site muito, assim, que Muito legal, né? muito legal. Mano, a maioria dos filmes do que eu assisto não tem site de streamer, cara. É uma coisa bizarra. O primeiro que eu coloquei da lista não tem, cara. O primeiro que eu vou falar tem. Diz aí, rufem os tambores aí. Mano, vocês vão me querer me bater. Mas eu acho legal, eu acho tão. Eu só vou pegar o nome do diretor aqui pra não falar merda. Essa merda aqui. Esse filme é um filme recente. Ele saiu em 2019. Ele foi dirigido. Vamos ver se o pessoal. Vou ficar dando dica, vou ver se o pessoal mata o filme. Ele saiu em 2019. Ele é um filme de ficção científica. Já um fato pra poder pensar. Ele foi dirigido legal. Ele foi dirigido por um diretor chamado Robert Rodrigues. E quase ninguém conhece esse diretor. Qual a nacionalidade dele? Excelente pergunta, mano. Esse maluco, ele é americano. Texano. Não, tipo... Não, tá bom, vai, eu vou engolir isso aí. Eu achei que era mexicano, sei lá. Tá, eu vou... Por que esse filme tá nessa lista aqui? Vocês vão entender quando eu falar o nome do filme. Enfim. Em quinto, na minha lista de filmes recomendados, tá Alita, Anjo de Combate. Sim. Eu acredito que o grande problema de Hollywood com adaptações de filmes com coisa japonesa é que eles tentam americanizar demais as coisas. Porém, com esse filme, ele não foi o caso. Ele segue bem uma... Ele tem, sim, obviamente, apelos ao público americano, até porque é um filme feito pelo Ocidente. Só que ele segue muito daquilo que era feito pro material original. A Alita como uma protagonista feminina em 2019 não ser um posto de nojentices do Twitter já é um ótimo fato. Na verdade, ela é bem construída como uma personagem. Você vê ela se acostumando ali com as habilidades dela. Você vê certa maturidade com o que eles fizeram, porque entender que, tá, beleza, eu sou uma pessoa numa prótese robótica aqui, né? Eu sou, na verdade, no caso da Alita, não. A Alita é realmente um androide. Mas, enfim. E, tipo, eles não ficam forçando o protagonismo dela. Você vê em diversos momentos em fraqueza, precisando da ajuda de outras pessoas para poder conseguir vencer seus desafios. Então, eu acho que esse é um filme que ele respeita muito. Tipo assim, eu acho que é um filme bem pé no chão. Bem pé no chão. E ele mostra mais ou menos como seria alguém na situação dela de uma forma mais realista e não uma forma para agradar militante do Twitter. Vou falar primeiro de adaptações ocidentais de coisas japonesas, asiáticas no geral. Eu consigo lembrar de duas coisas. O primeiro do Ghost in the Shell, no live action. E segundo aquela, acho que é live action também do Dragon Ball. Ai! Não! Meu rim! Ruim. Meu rim tá aqui. Ai, meu rim. Realmente, cara, é ruim demais. Os caras não sabem pegar as nuances, né? Tá, eu entendo que certas coisas elas são feitas pra um determinado público e você querer deixar ele mais parecido com os gostos locais. Mas eu sinto que os caras não sabem propriamente fazer isso, né? E pelo que você tá me falando da Alita, parece ser boa, mas, tipo, sei lá, dá uma sinopse aí, tipo, o que é a Alita Anjo de Combate? Ela é o que é uma guerreira, ela tá num futuro distópico, o que é? Vamos lá, simplificando, a Alita ela foi feita com uma função, ela era uma robozinha feita com uma função, porém ela foi descartada, né? Ela foi, tipo, meio com certos defeitos e o pessoal descartou ela. E aí um cara muito inteligente, um cientista muito, muito boladão, encontra ela nas sucatas ali do lixão. Na verdade, o mundo, ele segue bem aquela vibe cyberpunk, sabe? Tipo assim, 20% da população tem grana e 80% da população tá na merda. Uhum. E aí, esse doutor em específico, cientista, perdão, ele é uma dessas pessoas que estão na situação precária do mundo. E aí ele cria a Alita e tal, e aí você vê todo aquele lance dela se acostumando ali. Porém, ela acaba assim, metendo em altas confusões, um clima de onde vai rolar altas aventuras. E ela precisa sair da sua zona de conforto, entre aspas, para poder resolver a situação daquele mundo onde ela tá. Muito obrigado, Sessão da Tarde, pela sinopse. Tipo assim, ele é um filme bem arroz com feijão, eu diria isso. Ele não é um filme que nossa, debate filosófico. Tipo, quem conhece, por exemplo, Ghost in the Shell? Que é uma franquia que realmente... Não, própria Alita. Alita mesmo, no mangá da Alita, você vê muitos lances de reflexão
Tipo, será que eu sou um ser humano, sendo que eu não tenho nada orgânico de ser humano? O que que me torna uma criatura viva? Você vê muito desse debate aí. Só que o filme da Alita não. O filme da Alita, ele é um enredo mais simples. Os combates funcionam muito bem, as cenas de combate são muito legais. O CGI da época, não só pra época, acho que até pra hoje em dia. Até porque ele é feito... Sabe o cara que tem os dias de Avatar? Aham. Ele é o mesmo cara que tem o jeito de Alita. Então, esses filmes assim, geralmente eles tiveram um capricho maior. E aí você consegue observar que ele é um filme simples, em quesito lore, mas você vê que o que eles tinham pra fazer, eles fizeram bem feito. Então é um filme que eu acho legal, assim, se você quer um entretenimento saudável, que não esteja contaminado aí com ideologias, eu acho que uma boa pedida. Geralmente, quando tipo, cada um terminar de falar sobre o filme, né, o outro dá opinião, mas, cara, eu não conheço nada de Alita, fiquei surpreso, por isso que até pedi uma sinopse, porque não saber de nada, realmente é impressionante, cara, um filme sair dos Estados Unidos, onde você tem mulher no centro da história e aparentemente não ter pederastia, essas coisas. Bom aconselhamento aí pro ouvinte. Só uma pergunta, tipo, o que eu falei se aplica pra ti também? Tipo, tem alguma ordem de quais são os melhores filmes ou um melhor filme? Eu tô fazendo na ordem que eu achar mais interessante. Vou ver o que você falar aí. Dependendo do que você falar, a minha recomendação vai mudar de ordem na lista. Bom, então eu vou seguir pro meu primeiro filme, que é realmente ultra interessante, porque é o seguinte, quando esse filme saiu, eu assisti na época, eu devia ter uns 15 anos. Eu não liguei pra ele, tipo, legal, interessante no mínimo. Mas eu dropei, tipo, eu nunca mais lembrei desse filme. Aí eu tava rodando na internet, eu vi vamos dizer assim, um meme, né, desse filme. Aí na hora eu lembrei disso aí, e eu falei, cara, eu tenho que rever isso aqui de novo, porque não é possível que isso aqui existiu, cara. Aí eu reassisti, e eu falei, eu ainda continuo com essa ideia, cara, eu não acredito que isso aqui realmente existiu, e foi lançado em era moderna, né, um filme de 2015. O filme chama-se, pelo menos aqui no Brasil, ele foi traduzido como Ele Está de Volta. Caramba! Dando a sinopse desse filme pro ouvinte que nunca viu, e talvez possa não ver, porque é um problema sério que eu vou falar daqui a pouco, esse filme ele conta uma história, vamos dizer assim, supostamente de uma realidade, onde o nosso senhorzinho, o Mario Bros alemão, vou deixar dessa forma, se é que vocês me entenderam, ele, de alguma forma, ele é teleportado para os dias atuais, no caso para 2015. Ele é realmente teleportado, tipo, ele meio que sai de um portal estilo Vingadores, tá ligado? Tipo, ele meio que acorda e ele tá só com o uniforme dele. Tipo, ele tá caído meio que numa praça na Alemanha. Aí ele, obviamente, né, sem entender o que tá acontecendo, ele para perguntar às pessoas, tipo, em que ano que a gente tá, o que tá acontecendo? Obviamente, todo mundo acha que ele é um maluco, né? Porque, tipo, Cliff, você obviamente estranha. Você chega um cara e perguntou que ano que a gente tá, né? Tipo, porra, é óbvio. Tá doidão, meu nobre. Exato. Até que chega um cara e começa a ajudar, mas evidentemente enquanto ele vai andando na rua, tipo na Alemanha, e percebendo as diferenças, igual por exemplo, tem uma hora que ele chega numa espécie de praça, acho que municipal, ele vira e fala, era pra ter um tanque ali, era pra ter tipo sei lá, uma bateria antiaérea ali. Aí ele começa a falar tipo as diferenças que ele percebeu do período que ele tava. Enfim, ele começa a perguntar para as pessoas, só que ele é meio sem noção. Então, por exemplo, ele é um cara que tá cheirando mal, tipo, vamos dizer assim, cheirando a bala, cheirando a guerra. Ele chega perto de uma mulher com um filho lá e pergunta, tipo, pô, em que ano que a gente tá? Você tem que me ajudar, não sei o quê. Obviamente, todo mundo vai pra cima dele. Até que chega um momento em que ele vai parar numa dessas barracas, né? Acho que aqui no Brasil a gente chama de quiosque, né? Enfim, esse lugar onde vende jornal, doce, essas porcarias, assim. E o cara, ele fica com pena dele e começa a ajudar ele. Aí ele meio que começa a entender, tipo, por mais que ele fique aquele incógnito, tipo, cara, como é que eu vim parar aqui? Aí você pode estar se perguntando, mas cara, ele é o Bigode, né, cara? Por que ninguém, vamos dizer assim, tentou exterminar o cara? A resposta é óbvia, o filme ele passa numa estrutura tecnicamente real, né? E você não acreditaria que uma pessoa que morreu nos anos 40 ia aparecer viva na sua frente hoje em dia. Então, a princípio, todo mundo acha que o cara é um comediante. Que tipo, ele tá lá só pra zoar, fazer escárnio, essas coisas, né? E meio que assim começa a história. Ele acaba em encontrar com um outro cara, um outro rapaz alemão, que ele é uma espécie de um jornalista. E por um acaso, numa gravação que ele tava fazendo ali,
ele pega o cara, vamos dizer assim, se levantando, né, acordando quando ele chega pra nossa realidade. Aí ele começa a procurar o Bigode e decide fazer uma entrevista com ele. Só que todo mundo acha o cara engraçado, né? Igual, por exemplo, tem uma hora que ele fala, cara, a primeira coisa de tudo, eu preciso tomar um banho, né, velho? Preciso, enfim, me ajeitar. Ele só tá com aquela roupa, enfim, de chefe de estado dele. Ele leva pra uma lavanderia que, inclusive, a mulher é uma muçulmana limpar. E, resumidamente, quando ele volta lá, primeiro que tá andando com uma espécie de toalha nas pernas, assim, porque o cara não tinha outra roupa. E ele começa a conversar com o cara, tipo, com esse jornalista. Ele fala, tipo, você acha engraçado, cara? O nosso país perdeu a guerra e você tá aí brincando, cara. Eu vou trazer esse país de volta pra grandeza que ele é, cara. Aí o cara fala, não, tá bom, cara, já que você se diz ser ele, né, ser o cara, cadê o seu uniforme? O cara, tipo, já, o Bigode putaço, né? O meu uniforme tá na lavanderia. E todo mundo começa a rir, aí que meio que a imagem dele se formando como um comediante meio que funciona. Então ninguém leva a sério. E resumidamente, esses dois, eles pegam o carro de floricultor da mãe dele e começa a rodar a Alemanha, né? Tipo, pro nosso, vamos dizer assim, herói do filme, né? E falando com as pessoas. E, cara, basicamente ele vai fazendo a sua ascensão ao poder dessa forma. Antes que você me pergunte, o filme ele não tem, tipo, nenhuma cena de violência ou alguma coisa assim. Obviamente, já se imagina que o cara começa uma guerra, mas não é bem o caso. Como eu falei, é mais ele ganhando os status social. Por que esse filme é interessante? Eu falei que polêmico. Porque, cara, a resposta é óbvia. Ele tenta humanizar a imagem do nosso colega. Porque ele realmente ele começa a conquistar a Alemanha, né? Toda hora que alguém pergunta, tipo, quem é você? De onde é que você veio de verdade? Eu sempre falo, cara, eu sou o Führer, eu sou o chefe de estado da Alemanha, não esses palhaços que estão aí. E, cara, esse filme é sensacional, cara, porque você não acredita que ele foi feito num período moderno, sabe? Enfim, o Cliff, você já viu esse filme alguma vez, cara? Não, mas eu fiquei interessado em ver, viu? Cara, porque ele é realmente muito interessante, cara. Aí, por exemplo, tem uma hora, num período que eles meio que trocam, né? Tipo, esse jornalista, ele tava tentando conseguir contrato com uma gravadora. Enfim, ele tem a vida social dele. E como falou, não só o nosso herói, entre aspas, é carismático, cara, como ele ajuda esse jornalista a pegar uma guria que ele tava querendo. Enfim, basicamente o cara começa a ser amado por todo mundo. Ai, ai. E tem o melhor momento, cara, essa guria que esse cara quer pegar é uma gótica. E possivelmente um dos melhores momentos do filme é o momento em que uma gótica ensina o nosso herói alemão aí a usar a internet, né? Aí, obviamente, a hora que ele mais se situa, né? Porque ele descobre, tipo, caralho, então quer dizer que aqui eu tenho todas as respostas do inimigo, cara? Aonde é que eles estão? Qual que é a área que eles têm? Mas, enfim, cara, é sensacional esse filme. Ele não tem mais em nenhuma plataforma de streaming, diferente da época que eu acho que eu tinha visto na Netflix. Mas ele tem no YouTube e eu não sei por quanto tempo. Porque, obviamente, tipo, qualquer um que vê vai falar, tipo, não, isso aqui é inaceitável e... Enfim, cara, assistam enquanto há tempo. Não sei qual que é a opinião do Cliff a respeito. Cara, interessante. Não, eu achei a premissa meio maluca. Cara, eu gosto de... Não sei se você chegou a ver o que aconteceu com notícias que podem ficar datadas. Com o Léo Lins, que ele... todos os vídeos dele da internet foram barrados, ele vai ter que pagar uma multa por um governo. Então, tipo assim, dependendo hoje em dia do que você disser, né, do que você falar, não estou te contrariando a justiça brasileira, eu te amo. Mas dependendo da forma como você conta o humor, capaz de você levar um bloco da sociedade, né? Então, eu acho interessante filmes que desafiem, não desafiem, né? Governo brasileiro te amo, STF te amo, Xandão de Moraes, é isso aí. I always come back. Enfim, então, quando você se depara com algum tipo de mídia, conteúdo de mídia que tem essa abordagem um pouco mais fora da caixinha, eu acho interessante. Mas, obviamente, STF, fechadão contigo aí, viu? É porque, cara, a primeira coisa de tudo é que esse filme, como eu falei, foi lançado em 2015. Mesmo que possa parecer absurdo por ele ser recente, era uma época que, vamos dizer assim, não existia chicote de censura na internet, né, cara?
Inclusive, é muito interessante porque o filme ele já aborda algumas questões que só viriam a ser pautadas muito tempo depois. Por isso que mesmo ele sendo um filme, vamos dizer assim, de entretenimento, cara, se alguém virasse e falasse que esse filme é uma apologia ao cidadão ali, eu iria acreditar, porque, por exemplo, na Alemanha de 2015, você já vê muito muçulmano, muito imigrante, entendeu? E, por exemplo, como falou, conforme ele vai avançando no país, ele começa a falar com as pessoas, né? E as pessoas se queixam, né? Porque ele pergunta, tipo, qual que é qual que é a sua dor, né? E uma coisa que eles falam, tipo, olha, esses imigrantes, eles estão causando muito problema, eles estão, vamos dizer assim, azedando o caldo. O que você está procurando o filme aí? Eu tô procurando o nome do filme que eu tinha esquecido. Ele Está de Volta. Ah, tá. É só pesquisa assim, o ouvinte. Eu lembro que eu tinha pegado no YouTube pra ver. É esse mesmo, esse aí que você acabou de achar aí, Cliff. Enfim, e as pessoas começam a se queixar, né, cara? É problemas que, sei lá, se você perguntar pra um alemão hoje, ele ainda vai falar, tipo, cara, a questão do emprego tá complicado, a gente já não faz mais tanto dinheiro igual fez. Que mina feia, velho. Essa gótica aí, essa é a cena que eu falei dela ensinando o cara a usar a internet. Maluco. Mas é muito boa essa cena. Enfim. Mas, cara, ele é um filme interessante. Ele mostra uma época onde você... Eu acho que ele foi um dos últimos filmes que usou o cinema pra fazer alguma crítica que realmente fosse contra o senso comum. E lembra de uma época, né, cara, em que não existia tanta censura, né? Porque depois de 2015, depois da eleição do Trump, cara, a internet virou um chicote de censura desgraçado. Pois é. Tem alguma coisa pra falar, velho? Cara, eu acho que o mundo que a gente vive, ele tá difícil. Mas ainda existem alguns escapes, então dá pra gente encontrar alguns conteúdos aí que não distorçam nossos princípios. Né? Tipo o nosso conteúdo aqui. Tipo, exatamente, nosso conteúdo. Segue aí, segue aí, ó. Se inscreve. Se inscreve aí, meus nobres aí. Bom, pode ir pro seu... Na verdade, você não vou falar pra você ir pro seu quarto, porque você tá no meu quarto sem seguir. Ixi. Meu quarto filme... meu nome é Cliff, aqui na rede social meu nome é Cliff. Minha personificação é de algo de western. Direto vocês veem em vídeo meu, inclusive, com coisa de western. Então seria um pecado eu não colocar um filme western aqui, né? Mais um. Mas tá certo, é bom. Sim, sempre tem que ter. Qual que é? O que eu vou colocar é o seguinte, vocês vão achar interessante na real. Esse é um filme, ele é um pouco... Até pra western, ele é meio underground. Ah tá, valeu. Até pra western, ele é underground. O nome dele é Era Uma Vez no Oeste. Essas pessoas querem falar Era Uma Vez em Hollywood, não. Era Uma Vez no Oeste. Cara, aliás, Era Uma Vez em Hollywood é um filme longo e chato. Só fica legal no final. Enfim, Era Uma Vez no Oeste. Esse filme é um filme longo. Tem quase 3 horas de duração. Só que ele é um filme que compensa. Ele tem... Vamos lá. Ele tem uma parte da trama que é densa. O miolo dele é um filme bem tranquilo de entender. E o final dele volta a ser denso. Ele é um filme que... Ele é um filme de western. Né? Então ele tem o protagonista fodão. Ele tem o vilão zoado. E tem tipo o cara que fica ali no meio, sabe? Sabe quando... Ele tem o tipo arquétipo dos 3 homens em conflito. Só que ele... Pensei a mesma coisa na hora. Só que ele começa com uma parte diferente que eu não quero dar spoiler, mas vou falar um pouco sobre. O protagonista do filme, ele é uma espécie de mercenário, tá? Ele tá ali meio desgarrado. Ele é convidado a resolver uma situação por uma pessoa ali no filme, que a situação estava bem desagradável para os moradores da região. E ele acaba aceitando, porque tem um cara enchendo o saco de geral. E aí é esse o embate. Temos aí um cara que está trabalhando na vida de todo mundo, porque ele é um babaca. Temos aí o protagonista que foi contratado para resolver a situação. E temos um cara ali no meio que ele também ele atua ali dos dois lados, por assim dizer, como se fosse um intermediário. Mas depois, eventualmente, a gente vê que ele é um cara firmeza e ele se junta com o protagonista e tal. Só que o grande lance do filme é como ele lida com a respeito da vingança, obviamente, e também como aquela lei do retorno. Né? Então, tipo assim, aquilo que você faz lá no passado, um dia pode voltar
para te perseguir. E ele mostra como, às vezes, coisas inconsequentes podem ter suas consequências, né? Quando você age por impulsão, você pode acabar pagando por isso. Isso acaba acontecendo com o antagonista do filme. Então eu acho um filme bem interessante. Eu acho que dos filmes de western que eu já assisti é um dos melhores. Pra não dizer que é o quase melhor, porque eu sou apaixonado por filme do Lee Van Cleef, então fica um pouco complicado. Mas tirando o coraçãozinho emocional do lado, eu acho que provavelmente é um dos melhores filmes do gênero. Então, a primeira coisa que eu ia perguntar, então, não tem o Lee Van Cleef, cara? Não tem nenhum dos nossos dois heróis, vamos assim dizer? É um filme western completamente independente do Spaghetti. É um filme Spaghetti feito nos Estados Unidos, então é meio diferentão. Ele é um filme Spaghetti, você sente aquela vibe de música. Inclusive o Ennio Morricone, que é o produtor musical dos filmes da trilogia dos dólares, está nesse filme. Então você sente aquela vibe de filme feito na Itália, porém não é um filme feito na Itália. Então você fica com aquele negócio ali. A outra coisa que eu ia perguntar, mas eu vi aqui no seu celular quando estava buscando, é que eu ia perguntar se ele era um filme da época de ouro, assim, dos filmes western. Eu já vi que é um filme dos anos 60. E qual que é a influência desse filme pra... Você percebe se ele foi muito influenciado pela trilogia dos dólares? Porque assim, quando a gente pensa nesse filme, nessa saga, né? Pra mim não tem como não pensar na cabeça do Lee Van Cleef e do outro amigo dele, que eu sempre esqueço o nome. Clint Eastwood. Do Clint Eastwood. Exato. Então é o seguinte, esse filme em específico, você tem que ter paciência de assistir ele. Eu assisti ele 2 vezes, inclusive. Uma vez sozinho e outra vez com meus pais. Sim, minha mãe sentou pra assistir um filme com a gente de western. Então você percebe que o filme é interessante. Ele, como eu disse, ele tem uma parte do início muito densa. O miolo dele é um filme tranquilo, um filme leve, mas no final ele volta a ser denso. Ele pegou os arquétipos de filme de western e ele conseguiu fazer algo novo para a época, obviamente. Hoje em dia a gente vê diversos filmes que seguem esse mesmo arquétipo. Eu diria até que é um filme que influenciou bastante. A gente vê muitas histórias baseadas nesse esquema de aquilo que você fez no passado volta contra você no futuro. Tipo, o Anakin Skywalker e blá 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 blá. Sempre você vê coisas assim do tipo. Aquele embate entre filho e pai, o filho vingado que vai vingar a morte dos pais, esse tipo de coisa assim. Mas nesse caso desse filme é que ele faz de uma forma que você não via em filme western. O filme western antigamente era o bonzinho contra o malvado, aí o bonzinho ele é contratado, que nem eu falei, né? Nesse filme tem essa parte, né? Ele é contratado para resolver o problema e aí ele vai e resolve o problema. Aqui tem isso, só que eles fazem de uma forma mais orgânica e mais interessante. Eu acho que ficou melhor adaptado até. Olha, até nisso o Clint Eastwood pensou bem, porque, por exemplo, o primeiro filme da trilogia dos dólares quebra isso aí, né? Por mais que você pode dizer que o Estranho Sem Nome seja o bem e, enfim, as gangues sejam o mal. Ele não é nem um pouco bom. Exato. Mas você percebe, assim, que ele vai um pouquinho além dessa forma, porque ele vai lá e resolve os problemas da cidade. Tipo assim, só que ele não é um herói, vamos assim dizer. Ele resolve meio que sem querer, é muito engraçado isso. E a última pergunta que eu tenho, cara, é eminente, desde que eu sempre converso contigo, que você gosta mais de coisas western do que eu. Qual que é o impacto, cara, do Clint Eastwood nesse cenário? Porque eu não sei se é porque ele fez uma trilogia que é tipo a mais famosa, que o cara é visto como a cara do cinema. Tipo, sei lá, que nem o Robert Downey Jr. é visto pra Marvel, por exemplo. Mas, por exemplo, ele fez muitos filmes western, cara, tanto como produtor, como ator, cara. Como é que é a história... Até do Lee Van Cleef também, que você, obviamente, é o seu senpai do cinema. É o seguinte, esses caras tiveram... Né, eu vou dizer que tiveram muita sorte. Os anos 70 foi um ano muito conturbado para a indústria do cinema americano. Então, muitos atores tiveram que migrar para poder conseguir trabalhar em outra área. E aí, a Itália tinha planos de fazer filmes para agradar o público americano. Até aí, beleza. E eles chamaram atores que já atuavam nos Estados Unidos para vir trabalhar na Itália, para conseguirem realmente chamar esse público americano. Tanto que você percebe que a caracterização dos filmes do Clint Eastwood não bate com os Estados Unidos, como era
A gente vê aquelas imagens tipo de aqueles canyons, aquelas estruturas de pedra gigante lisa. Na Itália isso não existe. É tudo areia, monte, planície. Então não, uma parada aqui que os caras souberam captar bem, vou ter que puxar um pouquinho pro meu lado, que eu até conversei com o Cliff antes, eu estava trocando uma ideia antes de começar a conversar aqui. Eu tava jogando o primeiro Red Dead Redemption. E, cara, não tem como você não comparar quando você tá jogando com um filme da trilogia dos Nolans. Especialmente o segundo, que você pega aquele bandido. Não tem como comparar quando você atravessa a fronteira no jogo e você chega no México, cara. Todas aquelas construções de pintura branca, cara. Aquele negócio de pedra, de madeira, oca, sabe? Você vê os bandidos com aquele estereótipo. Não tem como não comparar, cara. A ambientação daquilo ali é muito fiel. Exato. Então, tipo assim, eles trabalharam muito bem na trilogia dos Lawlers para transformar o ermo italiano em um ambiente western, né? Então foi um trabalho que você fica até assustado. Assim. O cara é um homem à frente do seu tempo. E meio que até hoje permanece assim. Eu lembro que até não muito tempo atrás o Clint Eastwood, não mais como ator, obviamente, mas acho que ele estava dirigindo um filme de tiro, acho que de ação. Aparentemente um que tentou seguir os caminhos dele foi o filho dele, que fracassou miseravelmente. Mas enfim, a gente deixa pra falar do moleque depois. Simplificando essa questão aí. Ele cresceu, na verdade, como ator. Antigamente ele era um ator meio B. Sabe, vamos lá, um ator que segue esse exemplo. Ator de série aí que o pessoal paga muito pau, o Grant Gustin, que é o que fez o Flash. Uhum. Ele era um ator B, ninguém conhecia o Grant Gustin. Ele Verdade. só ficou conhecido por causa do papel do Flash. A gente tem o ator do Dexter também. Enfim, teve vários atores aí que por causa de trabalhos em específico se destacaram. E foi o caso do Clint Eastwood. Ele foi atuar na Itália com um filme não hollywoodiano, acabou dando muito sucesso e por conta dos filmes western ele acabou se tornando conhecido. Então, eu acredito que não somente ele influenciou bastante o gênero, como também ele é muito grato, né, por assim dizer, ao gênero por ter levado ele a esses patamares. Ele estava com 30 e poucos anos já, quase beirando os 40, quando o primeiro filme dos Dólares saiu. Então ele já era um ator velho, por assim dizer, né, na indústria. E mesmo assim, depois de velho, por assim dizer, ele se destacou. Então fica até um conselho para os ouvintes aí, ó. Nunca pensa que você está velho demais. Vá trabalhar. Não, isso aí é verdade, cara. É uma parada... Cara, não dá, por mais que eu não seja tão chegado em filmes western, não dá pra não pensar no brilho, cara. Tipo, enfim, em todo o amor que tava por trás disso aí. Você tem mais alguma coisa pra falar, velho? Eu vou pro meu terceiro filme, então. Que eu falei no primeiro vídeo. Só que eu falei, tipo, citando como exemplo. Na minha cabeça eu tinha falado ele no top 5, cara. E eu não falei. E não tem como eu deixar ele de fora, porque... possivelmente um dos filmes que eu falo simplesmente tancável, o perfeitinho, o finlandinho, o basedinho, cara, que é o Tropa de Elite. Eu lembro que eu citei ele, mas tipo, revendo o vídeo eu percebi que eu não falei como um top, enfim, como um dos top filmes, né? Eu só citei como exemplo. E, cara, eu vou falar além do que se espera, né? Tipo, não, ele é um filme nacional, ele é um filme falando mal da polícia, na realidade. Enfim, eu vou falar além do que a gente está ali, cara. Eu vou citar uma coisa que é o efeito vamos dizer assim, da pessoa que não gosta de você. O que eu quero dizer com isso? Nas menções honrosas que eu vou fazer aqui nesse vídeo, vai ter um filme que os caras não acham lá essas coisas, porque foi uma... Apesar do que eu vou falar, que já vai entregar qual filme que é. Porque eu acho que quem escreveu o livro foi uma mulher e quem dirigiu o filme foi um gay, se eu não me engano. Mas eu vou falar uma coisa, cara, só quem não gosta de você consegue fazer uma boa imagem de você. Longe de desmerecer o pessoal da direita, enfim, o pessoal que gosta da polícia, eu jamais conseguiria imaginar que o Capitão Nascimento ele fosse um personagem tão bem escrito se fosse por alguém que é um amante do BOPE, sabe, dessas coisas assim. Porque, velho, eu acho que como era alguém que não gostava, ele conseguiu captar bem a essência de um cara que vai lá e, mesmo que talvez tenha ações imorais, ele faz nome de um bem maior, cara. E que realmente cai na graça do povo, porque
como é ficção, cara, pelo menos na ficção a gente gostaria de ver um pouquinho de justiça, que é uma ideia realmente fictícia no Brasil, cara. Infelizmente não dá pra sonhar com as coisas sendo resolvidas aqui no Brasil. Mas foi um marco, né, cara? O Tropa de Elite 1, pelo menos, ele foi um filme tão grande no cinema brasileiro. Tentaram consertar um pouco da, entre essas cagadas no segundo, mas... Então, o primeiro, como todo mundo fala e eu falo, que é um filme que na realidade é um filme falando mal da polícia, o 2 eles meio que conseguem isso aí. Por mais que no começo do filme eles conseguiram fazer um belo papel melhorando a imagem da PM antes de destruir, cara. Porque o segundo, né, tem aquele começo lá daquele traficante aí no de Americanas, né, que é muito bom, cara. E sabe o que é mais bom naquela parte? É aquele professor com a camisa dos direitos humanos defendendo o cara que tentou matar ele. Velho, ironicamente, aquela ali é uma das melhores manifestações de como é que não dá pra confiar nesses caras e como é que dentro da universidade o banditismo reina, cara. Ali é claro, né, cara, dos caras invadindo o morro e eliminando todo mundo ali. Mas é verdade que depois disso aí o filme é só ladeira abaixo e eu tô aqui pra falar do 1. O 1 ele ditou tendências, né, cara? Você vê que muitos dos filmes nacionais e séries nacionais tentaram copiar essa ideia de, vamos dizer assim, de uma polícia que talvez até não fosse corrupta, mas não tivesse um efeito prático, sabe? Ela não consegue resolver os problemas da população. Se você pesquisar aí filmes brasileiros lançados nos últimos tempos, o que você mais vê é esse tipo aí, tipo algum PM, alguém do alto escalão da polícia. Tem uma série horrível da Netflix que eu assisti quando saiu, chamada O Mecanismo, que é um lixo, não é bom aquilo ali. Mas esse mesmo esquema, cara, é um cara que ele cansou, tipo, ele ficou 20 anos da vida dele combatendo corruptos, mas isso nunca foi pra frente, ele nunca conseguiu. Até que, vamos dizer assim, ele consegue achar uma forma de quebrar o sistema no meio, né, de expor o problema da criminalidade. Mas enfim, a mesma coisa, cara, sempre tem aquele pezinho do que o Tropa de Elite fez, cara. E obviamente nenhum deles conseguiu replicar como se replicou, né, cara? O Wagner Moura, como um exímio odiador da PM e do belo padrão moral dos nossos cidadãos fardados, ele conseguiu encarnar muito bem, né? Um cara que vai lá e esculacha criminoso. Um adendo criminoso aqui, cara. Eu não gosto muito da pessoa do Wagner Moura. Eu também não. Mas eu tenho que dar o braço a torcer. O cara é um excelente ator, mano. Excelente ator. Não, e ele foi um dos caras que meio que foram a porta de entrada para atores brasileiros em produções internacionais, cara. Lá em 2015, ele fez o Pablo Escobar em Narcos, né? Que é uma série, mesmo que se passe na Colômbia, é uma série americana, uma série feita por americanos. Esse ano passado ele fez a dublagem do Gato de Botas, né? Como o vilão do filme. Você vê, tipo, não, realmente ele é um cara muito acima da média, por mais que ele seja um esquerdista vagabundo. Eu tava com vontade de falar essa frase aqui, mas... Enfim, por favor, não me processe. Mas é isso, né, cara? Tipo, além de digitar tendências, né, eu lembro que na época, por exemplo, eu já vi matéria de, por exemplo, a polícia teve inscrição recorde pra concurso de PM na época, essas coisas assim. Tipo, você ia em barraquinha de DVD pirata, tinha, tipo, Tropa de Elite 3... que era uma reportagem de como é que era o BOPE na vida real. Enfim, cara, foi uma parada que toda a mídia brasileira conseguiu correr. Tropa de Elite teve o mesmo efeito Tropa de Elite teve o mesmo efeito do Top Gun. Pronto, saiu. Top Gun, quando saiu nos anos 80, aumentou o recorde de gente querendo se inscrever pra trabalhar na aeronáutica. Boa pergunta aí, cara. Será que o Top Gun era um psyop do governo pra fazer os caras entrar pro exército? Mano, eu não sei. Eu sei que o segundo filme foi um excelente filme, cara. Não, é uma propaganda, mas a gente tem que entregar ouro. É uma propaganda bem feita. Não, Top Gun, vamos lá. É aquele negócio que ninguém dá nada, mas sempre que sai um, todo mundo ficou feliz, cara. Enfim, o Tropa de Elite, ele não é psyop do governo, porque... E não é por causa de homens ensaiados jogando bola de... Enfim, vai. Boa. Mas enfim, o primeiro Tropa de Elite não é propaganda do governo, porque como falou, é uma propaganda anti-governo, anti-polícia, né, cara? Então, ele, em vez de você se inscrever pra trabalhar na PM, você se inscreve pra estudar na USP. Exato, pra tentar desmoralizar a polícia através do poder político. Embora, cara, não tenha dado certo, porque, como falou, tipo, mesmo a população brasileira tendo seus problemas, cara, ela não é uma população, tipo, mesmo a gente tendo uma cultura banditista, velho,
Eu costumo dizer que o Brasil ele é 50-50, tá ligado? O brasileiro é um povo neutro, cara. Eu acho que isso é impressionante. Eu quero dizer o seguinte, é um povo 50-50, cara. Ao mesmo tempo que tem, sei lá, metade da população aqui realmente é um público banditista, um público zoado, um público... Ai, paia. Os outros 50% é, tipo, é gente honesta, é gente que, tipo... É cara que, infelizmente, sofre na mão do crime e gostaria de ver um fim nisso aí. Então... Mas é óbvio, né, cara? Pra gente ter um problema, tipo, pra gente ter uma sociedade funcional, a gente precisa de... Numa sociedade de 100 pessoas que tá funcionando bem, a gente precisa de 90 agindo de acordo, cara. E... Pra ter uma sociedade ruim, a gente precisa, tipo, de 15 pessoas fazendo bagunça, entendeu? E, obviamente, num país onde, tipo, metade vamos dizer assim, é boa índole e metade é má índole, cara, uma índole pesa demais, cara, porque é muita gente pra você corrigir o problema. Exato. Mas como falou, né, cara, com as poucas pessoas que foram lá ver, teve um pouquinho daquele sentimento saciado, cara, de quem sabe um dia ver justiça sendo feita e o cara não ter que sair do seu barraco, que o cara ganha pouco, vive numa condição insalubre, e ainda ter que pedir bênção, cara, pra um verme armado. Acho que é o primeiro filme nacional que a gente menciona na lista. Bom, como falou, eu tinha citado ele só por cima na primeira parte, embora teve outros 2 filmes que eu pensei em colocar aqui, mas por mais que eles sejam muito bons, eu não vou muito com a cara. Tipo, eu pensei, cara, acho que pra mim não tem comparavelmente, cara. O Tropa de Elite 1 é muito bom. Enfim, você tem alguma coisa pra falar desse filme? Eu tenho que reassistir, na verdade, porque eu esqueci de muita coisa. Acho que esse filme eu já vi umas 50 vezes, Eu tenho cara. que assistir. Eu assisti faz muito tempo. Eu lembro que eu gostei muito de quando eu assisti, mas eu preciso rever porque eu tenho um problema muito grande com o filme nacional, que eu não costumo dar muita chance. É ele e Cidade de Deus, são os 2 filmes que eu tô devendo reassistir. É o que eu pensei em colocar, era esse e o Alto da Compadecida, que eu pensei em colocar esses 2, mas... Falei, cara, vamos no clichê mesmo, Vamos no clichê. Hoje eu tô recomendando entretenimento, cara. Só entretenimento. Eu não vou passar nenhum filme aqui, nossa, esse aqui é o filme que vai te tornar um homem completo. Não, nenhum de nós aqui não leve como edificação de vida o que a gente vai falar aqui. Esse aqui é entretenimento também. O meu próximo também. Já terminou o Tropa de Elite aí? Sim, não, acho que eu falei o que eu queria falar. Então tá bom. O que eu vou falar é entretenimento puro. Terceiro filme, hein, cara? Terceiro filme. Esse filme aqui, ele vai ser uma coisa engraçada de mencionar, porque ele é praticamente parecido com o filme anterior que eu mencionei, desse lance de tudo que vai e volta e tal, só que ele vai ter uma pegada diferente. Esse daqui, em vez de ser ambientado no western, ele vai ser ambientado na antiga Noruega nórdica, que no caso é um filme que acho que muita gente já deve ter conhecido, já deve ter assistido, O Homem do Norte, né? Um filme que foi muito popular aí no ano de 2022, ou seja, ano passado. E, cara, a gente tem como é que é o nome da desgraçada? A gente tem a Anya Taylor-Joy mostrando a sua bundinha pelada no filme, cara. Então acho que só por isso já... Pô, a gente tá em setembro, velho. Não fala umas merda dessa daí não, cara, porque o ouvinte vai fraquejar. Na época que ela tinha bochecha ainda, hein? Só pra deixar... Isso é verdade, uns caras em Hollywood parece que é inimigo de bochecha. Enfim, cara, a gente teve esse filme maravilhoso aí. Eu assisti com meus pais também. Outro filme que eu assisto muito filme com meus pais, cara. Pior que o filme eu só vejo sozinho, cara. E assim, foi uma coisa interessante porque ele tem essa vibe, tipo, o protagonista, no caso, ele começa a história como uma criança, ele tinha tudo do bem bom na mão, porém, um amigo do pai dele, que não era tão amigo assim, acabou traindo e usurpando o seu poder. Eventualmente o protagonista cresce como um escravo e tem que aprender, né, a lidar com as situações do dia a dia ali. E aí você vê toda a lore dele se desenvolvendo como pessoa para poder vingar a morte do pai dele. Esse filme, diferente do outro, ele não tem um final feliz, alegria, tal. Quer dizer, o outro também não tem um final totalmente alegre, mas esse daqui já tem um final um pouco mais trágico. Eu diria até que ele beira um pouco o nível de Berserk, esse filme. Ele tem muita brutalidade, aquilo que você espera que aconteça não acontece. A personagem da Anya Taylor-Joy também é uma personagem bem interessante aqui no filme. Mas, de verdade, acho que o grande ouro do filme é o protagonista e o antagonista. O protagonista ele não se destaca muito, a atuação dele ela cumpre com o papel,
Porém, você vê uma pessoa na situação dele ali agindo da forma como normalmente agiria. Então você vê uma pessoa, um homem no caso, com muita destreza lidando com as situações. E a gente tem um antagonista que você vê que ele evoluiu como pessoa. Tipo assim, ele não é o mesmo cara que matou o pai do antagonista no passado, só que ele ainda tem, tipo, sabe quando você vê que uma pessoa não se arrependeu completamente das coisas que fez? Então esse cara, ele beira um pouco disso. No geral, é um filme muito bom. Não se assuste com as críticas que vai ter sobre esse filme, né? A gente tá em 2022, 2023, na verdade. Então, obviamente, a opinião dos críticos vai ser algo bem questionável. Porém, a assistência, as pessoas que realmente pagarem e assistiram o filme, elogiaram. Eu assisti o filme com os meus pais em casa e eu só teço elogios pra ele. Então, filme muito bom. Cara, eu tenho um amigo de peso, nosso amigo de peso, cara, ele disse que não gostou do filme porque o cara, ele é meio que é gado de mulher lá, isso é verdade, cara? Não é que ele é gado de mulher, cara. Acho que o cara... Eu quero ouvir sua versão da história. Não se trata de versão, cara. É o seguinte, ele é meio... Ele não é o Giga Chad também, né? E, por mais que ele pareça com o Giga Chad, ele não... Mentira aí, caras. Não estão tratando bem minhas raízes nórdicas no filme. Ele lembra um pouco a vibe do nosso querido Paulo Mussi. Mas, tipo assim, diferente do nosso querido Paulo Musi, não, ele leva a missão dele muito mais a sério. Então, em um dado momento, ele troca a mulher pela missão dele. Então, ele não é gadão lanches, não. Mas ele mete um boneco na menina. Olha, eu lembro de eu ter visto uns trailers e pra época realmente parecia impressionante, né? Eu não botava muito fé em cinema, cara, que sinceramente eu ando meio desconfiado. Mas eu confesso que eu tinha vontade de dar uma olhada nesse filme. Então ele é bom, cara? Dá pra confiar? Ele é um filme legal, só que eu não recomendo você assistir com a família. Como eu falei, tem a bunda... Ah, relaxa, como falou, eu não vou ter esse problema, não. Tem a bunda branca da Anya Taylor-Joy, tem outras bundas aparecendo no... Não, só por ser branca no filme nórdico, você já tem que agradecer, cara. Porque você vai olhar umas séries aí que a Europa parece o Quênia. Tá no sul do Vietnã, tá ligado? Enfim, esse filme ele respeita muito a época que ele se passa. Tem escravos, obviamente, então você vai ver escravos diferenciados, mas escravos são escravos em todo lugar do mundo, né? Mas ele, no geral, ele é bem, como é que eu posso dizer assim, historicamente preciso, por assim dizer. Se você diz, então eu acredito, né? É interessante, é um filme bem legal. Veja quando você estiver sem nada pra ver. Cara, isso daí eu não vou ter o que perguntar, porque... Cara, a única coisa que eu sei de Europa medieval é que eu joguei em The Witcher e o que eu li em Berserk. Caramba, aquela atriz que fez Caramba, essa atriz aqui que eu nunca lembro o nome dela, ela tá no filme do próximo filme que eu vou falar. Como é que é o nome dessa mulher? Você lembra dela? Não, pior que eu não lembro, cara. Enfim, essa tia aqui, ela tá nesse filme. O ouvinte que não sabe quem eu tô falando, eu vou fingir, não, faz de conta que não. Eu não vou pôr foto dela não, cara, sai fora. Exatamente, faz de conta que você... Faz de conta que vocês pesquisaram aí, Northmancast no Google. Pronto, perfeito, um personagem que eu tenho certeza que ela fez. Ela fez uma das namoradas do Batman de alguns filmes do Batman. Ah, legal. Nicole alguma coisa. Tá bom, então se você diz, eu vou confiar aqui. Mas como falou, cara, não manjo muito disso aí, porque foi só o que eu li em Berserk e joguei em The Witcher. Eles são meio fantasiosos, né? Então não dá pra confiar muito. Mas vamos lá, eu vou pro meu quarto filme. E é realmente o quarto filme, porque no meu quarto eu já tô. Cara... Teu quarto filme? A gente já não fez 3? Cara, o tempo tá passando, ó. Qual que eu já citei, cara? Eu já citei o do Bigode, Tropa de Elite, o do Bigode e o... não, cara, realmente, agora que eu vou pro meu terceiro filme, sei que foi no seu terceiro. Exato. Errado. Desculpa, eu fui burro aí, cara, perdoa aí, patrão. Cara, o terceiro filme, diferente do que vocês pensam, não, é só filme sério, é só filme que você vai chorar, você vai repensar no seu futuro. Eu vou citar um filme de comédia, cara. Esse realmente acho que vai ser legal pra vocês.
E eu vou citar ele primeiro porque ele é um filme muito bom. E segundo, cara, porque eu quero falar um pouquinho sobre como comédia morreu. E eu fico genuinamente triste quando eu vejo isso aí. Mas enfim, sem enrolação, cara. Ó, esse filme é tão bom, cara, que me fez gostar de Judeu, velho. Então, vocês podem assistir que é confiável. Chama-se Gente Grande. Esse filme do Adam Sandler. O Adam Sandler, sim, o mesmo cara que é famoso porque ele é um cara não muito, vamos dizer assim, composto de beleza, mas a maioria dos filmes dele de romance ele trazia uma mulher muito gata, tipo, enfim. Aquela atriz do Friends tá em todos, mano. Enfim, pra ficar perdidamente apaixonada por ele, mesmo ele sendo um Palermo nesses filmes. Feio. Mas se você vê que todo filme do Adam Sandler é muito foda, é impressionante. E esse Gente Grande, dando uma mini sinopse aí pra quem não viu, ele conta a história de um clube, tipo assim, de um clube, não é bem um clube, de um time de basquete, que eles estão jogando, e vamos dizer assim, é literalmente aqueles negócios que você vê realmente em filme, tipo, no último lance do jogo, os caras fazem a cesta da vitória e vira o jogo e leva a taça, tá ligado? Só que o que acontece, outro time, como bons perdedores, reclama que o cara trapaceou, tipo, acho que ele tava com o pé na linha, isso não valia. Mas enfim, o que entrou pra história foi que o time do Adam Sandler ganhou, né? E o treinador era um cara... Eles eram crianças, devia ter tipo 12, 13 anos. E, obviamente, tipo, todo mundo amava o treinador, cara. Tipo, sabe, o cara é o Abel Ferreira do basquete, todo mundo ama. E ele dá uma mega discurso moral, né? Peça um segundo. Não, vai lá, vai nessa. Enfim, cara, agora que o meu CEO começou a imitar o Abel Ferreira agachado, eu vou imitar o Abel Ferreira e vou começar a varrer o chão com a mão. Aí, resumidamente, ele dá uma... Ele chega, tipo, naquele jantar, né, tipo, de comemoração, ele dá um mega discurso, tipo, cara, eu estou totalmente orgulhoso de vocês. Você viu todo quando eu achei aqui, cara? Enfim, eu estou muito orgulhoso de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos na vida, e eu quero que vocês sempre dêem o melhor de si, igual vocês deram no jogo de hoje. Resumidamente, é um técnico que todo mundo ama. Aí você avança tipo uns 20 anos no futuro, né, uns 30 anos, quando tá todo mundo velho, já com família formada, com, enfim, estabilizado na vida, chega a triste notícia de que esse técnico morreu, né, tipo, o cara não está mais entre nós. Só que o que acontece, né, cara, nos Estados Unidos tem muita cultura do cara, ele, por exemplo, ele sai da escola, ele faz lá o PSAT, né, que são aquelas provas pós conclusão de curso, e o cara, ele ganha uma bolsa, ou pelo menos um desconto, para estudar, tipo, lá em outro estado. Tipo, sabe, o cara mora em Wyoming, ele ganha uma bolsa para estudar no Texas, por exemplo. Enfim, aí todo mundo se despede, né? Tipo, não se fala mais durante todo esse tempo. Aí eles recebem a notícia, né, que o treinador morreu, e eles vão para o funeral dele, e lá tem aquele grande reencontro, né, de todo mundo. O Adam Sandler, como protagonista do filme e como judeu na vida real, ele virou um ator de Hollywood, tanto que no filme, o apelido dele, eles chamam ele de Hollywood. Ele virou mais riquinho, né, tudo. Tem aquele amigo gordo dele, que sempre faz filme com o Adam Sandler, inclusive vou até pesquisar aqui, cara. Adam Sandler Fat Man. Vai parecer Adam Sandler gordo aqui. Não, peraí. Fat Friend. Deixa eu pegar aqui o nome do cara. É esse maluco aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Puta, pior que eu não... Cara, acho que não... É Kevin James o nome dele. Peraí, Kevin James? Exato, é o Kevin James. Esse cara já fez, tipo, segurança de shopping. Já vi direto esse cara aí. Enfim, esse cara tá em todo o filme. Ele vira, tipo, um pai de família comum, tipo, gordinho lá. Aquele cara, pra quem já viu o filme, que no começo, quando ele tá jogando basquete, velho, e todos os amigos dele estão dando, tipo, sorriso pras gatinhas da idade dele, ele dá um sorriso pra uma mulher de 40 anos, ele acaba se casando com aquela velha. E outro cara famoso que tem, o Chris Rock, cara, sim, o meu herói, cara, o cara que fez a melhor série de todos os tempos que eu já vi na minha vida, Todo Mundo Odeia o Chris, tá lá. E não, mesmo sendo negro, ele não é o herói no jogo de basquete. Curioso, né? Enfim, tirando o... Mas fato cara, tirando o Adam Sandler, que foi o cara mais riquinho, todo mundo ele teve uma vida relativamente comum, dentro do que se espera de uma família americana.
E como tá todo mundo lá junto, obviamente, né, cara, eles decidem ter a brilhante ideia de passar uma microtemporada, uma espécie de férias enfim, férias, não é bem no acampamento, mas numa casa, numa floresta, enfim, uma casa num lago lá que tem perto de onde eles costumavam morar. E é basicamente essa nuance, né, deles muito mais velhos se reencontrando, tanto que eles acabam se reencontrando com os tiozões que eles ganharam no passado, né, e sim, pra quem vai perguntar, tem a revanche do grande jogo, e como falou, todo mundo lá tem filho, então fica aquela nuance, né, de como é que era a criação dos moleques na época deles e como é que é hoje, né. E é muito engraçado porque o Hollywood, né, vamos assim dizer, como é o cara mais rico, os filhos dele são muito maus, tipo, os filhos dele é toda hora, tipo, o pai manda, tipo, vai lá, sei lá, pega lá uma caixa de leite pra mim. Ele manda a empregada fazer isso, e não sei se ele manda um torpedo pra empregada, né? Porque o filme é tipo 2010, né? Vamos mandar um torpedo aqui, cara. Nossa, que delícia. É toda hora, os caras ficam zoando isso aí. Quando ele chegou nessa casa na floresta, é uma casa que meio que assim parou no tempo, né? Então, por exemplo, ele tem TV de tubo. Tem uma hora que ele vira pro Nansan e perguntou: pai, o que é isso aqui atrás da TV? Ah, não, filho, essa daí é a TV ainda, assim, ela tem essa caixa gigante atrás, porque na época não tinha tela plana, né? O moleque vê uma TV de tubo e fica incrédulo. Aí o moleque ele fala: nossa, isso aqui é realmente da Idade da Pedra, né, velho? Enfim, cara, ele é um filme de comédia muito bom. E por que eu quero falar de comédia? Porque comédia morreu. Você olha a comédia hoje em dia, tanto no Brasil quanto fora, é aquele stand-up falido, é tipo piada de sexo, enfim, é degeneração, não tem lição de moral, diferente desses filmes que mesmo eles fossem de comédia, eles têm uma lição de moral. Esse Gente Grande, os caras, mesmo que todo mundo assim tenha atingido um almejado sucesso, eles têm problemas familiares, né? Por exemplo, o Hollywood não fala muito com a mulher dele, o Chris Rock, ele também ele se sente um cara meio excluído no filme. Enfim, como falou, é um filme clichê comum, cara. Todo mundo tá quebrado, né? Eles se reencontram e todo mundo decide melhorar em conjunto, né? E no final tudo acaba bem bonito. Mas é uma coisa que sente falta. Cliff, que filme de comédia que a gente teve nos últimos tempos? Eu vou dizer assim, comédia, entre aspas, segura. Que não tem envolvimento com pederastia, com degeneração, com nada. Você consegue lembrar de algum? Os filmes E que não é animação. Os filmes maravilhosos do Danilo Gentili. Ah, nossa, aquilo ali é um exemplo, cara. Com certeza é pra você ver com a sua família, hein? Estou morrendo de rir daquele filme ali, hein? Enfim, e quando não é comédia adulta, cara, é aquelas comédias infantil que literalmente se baseia no fato dos personagens serem burros. Eu vou falar de um desenho aqui que eu gostava muito, é o meu desenho favorito de infância, que é o Bob Esponja. E eu gostava daquilo ali porque, vamos dizer assim, ele era em situações adversas, tendo que lidar com problemas que geralmente ele não lidava. Aí por um acaso, né, tipo, eu acho que minha irmã tava assistindo, eu vi um episódio recente. E cara, as animações recentes, eu percebi isso até em animação comum, praticamente tudo gira em torno dos personagens serem burros, e a burrice dele não permite que ele faça as coisas. Isso não funciona, cara, porque literalmente é só burrice por burrice. E acredite ou não, meu amigo, pra você que é um cara mais novo, já houve um tempo em que a comédia não era assim. A gente já teve, como falou, Gente Grande, teve Gente Grande 2, que é muito bom também. Até mesmo alguns filmes que vão dizer eram mais adultos, tipo o Superbad, ainda assim ele tinha o seu charme. Pica-Pau, agora você falou de animação, Pica-Pau, Tom e Jerry, era tudo uns desenhos da hora, tipo cabeça, tá ligado? Exato. Aí hoje em dia não, o Pica-Pau ele lida com os vilão burro e o Tom fica sendo humilhado pelo Jerry, que o Jerry ele só usa o cérebro melhor que o Tom. Exato. Aí você olha a série. Cara, tinha 2 filmes que eu pensei em colocar aqui, só que eles não são tão bons de comédia. Um chama-se Bem-vindo à Prisão e o outro chama-se O Pequenino. Eles são bem nesse sentido, assim, tipo, esse Bem-vindo à Prisão é muito bom, porque o cara é literalmente um ex-condenado de 3 sentenças, e no final das contas ele acaba, tipo, saindo com o filho do juiz que prendeu ele. E é bom, cara, tipo, é um negócio bem feito. Ele tem aquela ideia da brincadeira, da piada, da situação trágica. Isso não existe mais, cara. E Gente Grande foi um dos últimos filmes desse escopo, né? Eu acho que já tem uns 10 anos que eu não vi nada. O último filme que eu lembro é que realmente ele tentou fazer uma comédia que não houvesse degeneração, ele tivesse um clima e não fosse tipo animação, sabe? Era um filme chamado Expulso, ele é tipo de 2015. Que já é bem fraco, tipo, eu não acho que é um filme ruim, mas ele já não... Definitivamente ele não tem o charme que os filmes de antigamente tinham. Que é um filme de um moleque, tipo, de um cara praticamente adulto já, que ele é expulso da escola, só que os pais deles não sabem, né?
E chega um momento que o diretor que não gosta dele chama os pais pra... Enfim, não é que chama os pais, vamos dizer assim. Os pais são avisados que vai ter uma reunião, só que como eles não sabem que o moleque foi expulso, enfim, ele tenta fazer o diabo que for para os pais não forem para a escola. E quando não dá certo, ele tenta fazer algum jeito de ser readmitido na escola. É um filme interessante, mas como falou, se você for pegar esses filmes de comédia que tinham, como O Pequenino, Querem Acabar Comigo, Gente Grande, Superbad, ele é o mais fraquinho, cara, porque ele é um dos filmes que fecham esse escopo. Eu nunca vi você falando se você gosta desse estilo de filme de comédia. Eu não sou muito do gênero comédia, não. Eu até assisto, tipo assim, de vez em quando série, alguma coisa que tá passando na televisão, mas eu não é um tipo de gênero que eu procure bastante. Eu cheguei a assistir recentemente um comédia romântica. Qual? Eu só não lembro qual é, vou puxar aqui da memória. Construindo uma carreira, que eu falei de Menção Honrosa no primeiro. Qual foi a comédia romântica que eu assisti esses dias? Que eu fiquei, uou, esse aqui foi legalzinho de assistir. Eventualmente eu vou lembrar. Eu cheguei a assistir o La La Land esses dias também. Mas o La La Land, ele... Animação? Não, o La La Land, ele tá mais pra musical. Ele, tipo assim, o Ryan Gosling, aquela atriz que faz a Gwen... o próprio filme da Barbie, ele tem um pouco desse negócio de comédia, né? Mas ele... Não é comédia, aquilo ali é musical. Só tem uma cena de musical. Não, tem mais, tipo, os caras costumam dançar e zoar bastante até, cara. É tudo com o Ryan Gosling, né? Enfim. Mano, o Ryan Gosling, ele é um excelente ator pra fazer esse tipo de idiotice, cara. Isso é verdade. Inclusive, teve um filme que eu assisti recentemente, um filme de ação que ele fez, que os caras fizeram uma piada, tipo, o Ken da Barbie aí, porque ele ia fazer o filme da Barbie, e aí aproveitar pra fazer essa piada com o ator. Mas, enfim, eu não sou muito adepto do gênero, porém, tem alguns filmes de vez em quando que eu me pego assistindo. Qual, por exemplo? Que eu não lembro nenhum. Como eu disse, de vez em quando eu assisto. Olha só, esse Gente Grande, sua família vai gostar de assistir. Ele é realmente muito bom. Cara, como falou, um tipo de comédia que se pode sentar com a sua família e assistir, cara, porque não vai ter nada zoado pra ver. E todo mundo vai achar legal, cara. Filmes do Adam Sandler assim são bons. Meu pai não gosta de filme de romance e comédia. Ai, nossa, zoado. É porque nunca viu Gente Grande, se viu vai gostar. Enfim, ouvintes, tem essa recomendação, tipo... Tenta assistir mais filmes nesse naipe. Como falou, os outros dois que eu mencionei, o Bem-vindo à Prisão e o Pequenino, são legais também, acho que vocês vão gostar. Pois bem, então já que você não tem muito pra falar, você pode seguir pro quarto filme, No Meu Quarto? Cara, no meu caso, isso aqui vai ser o meu penúltimo filme, né? Isso. A menos que você tenha alguma menção honrosa, mas aí você não é obrigado. Enfim, a questão aqui é a seguinte, enquanto você tava aí com essa vibe positiva pra caramba, alegre, diversão, vou falar do meu filme mais pesado agora. Diz aí. Vamos lá. Eu sempre tenho que puxar o nome desse filme, porque tem vários filmes com um nome parecido, então prestem atenção, ouvintes. O nome do filme é De Olhos Bem Fechados. Cara, eu amei assistir esse filme. Amei. Assim, ele é um pouco pesado. Pouco pesado, não, é pesado pra cacete. Ele trabalha com esse lado psicológico muito forte. Ele é um filme com o Tom Cruise, né? Todo mundo conhece o Tom Cruise aí, é um ator renomado pra caramba. Inclusive a gente falou dele agora há pouco no Top Gun, né? E com a mulher que eu mencionei, que era a Nicole Kidman, a loirinha que eu falei. Uhum. A premissa do filme é a seguinte: é um casal americano, tal, de boa, eles estão convivendo ali em um dado momento. E esse casal ele é convidado para ir numa festa onde algumas coisas interessantes acontecem. Algumas modelos dão em cima do Tom Cruise, até porque é o Tom Cruise. E um coroa, dá em cima da Nicole Kidman, né? Aí quando eles chegam em casa, você percebe que aconteceu uma parada meio esquisita com o Tom Cruise durante o filme, que eu não vou falar o que é, pra não dar spoiler. E aí eles acabam tendo uma espécie de discussão, onde a Nicole ela fica com ciúmes das mulheres que deram em cima. A Nicole é o nome da atriz, o nome da personagem dela eu não vou lembrar. Fica com ciúme das meninas que deram em cima do Tom Cruise. E o Tom Cruise se defende: não, eu não dei moral nenhuma pra elas.
só defendendo o Tom Cruise e ao mesmo tempo não defendendo. Ele conversa com as meninas de uma forma bem sugestiva, só que ele não faz nada. Ele se ausenta da sala porque alguém passou mal e ele teve que socorrer essa pessoa. Então ele ficou ali de boa, tal, ele não fez nada, ele não praticou nada efetivamente errado. Porém, a Nicole Kidman acaba admitindo que em um dado momento da vida dela, ela se sentiu atraída sexualmente por outro homem e é que ela pensou em trair o Tom Cruise. E o Tom Cruise fica meio que perplexo. É óbvio, né? Imagina se o Tom Cruise achar que alguém vai meter um chifre em você. Ele fica muito perplexo porque a forma como ela conta pra ele é uma forma bem pesada, tipo, pra poder tentar ferir ele. Depois você percebe que ela tenta se desculpar, mas o Tom Cruise, ele pensa, poxa, eu tô aqui sendo fiel com a minha mulher e ela tá pensando em me trair, então eu vou extravasar. E aí ele vai pra rua, faz um monte de besteira. Não chega a fazer nada necessariamente físico, né? Ele interage com a gata de programa, porém ele não mantém relações com ela, ele desiste no meio do caminho. E foi bom pra ele, não vou falar o porquê, mas depois no decorrer do filme você percebe que foi a melhor decisão que ele tomou no filme inteiro. Depois ele é convidado, entre aspas, ele reencontra com um amigo dele de longa data da faculdade, e ele acaba descobrindo a existência de um culto onde as pessoas fazem coisas esquisitas envolvendo atos libidinosos. Cacetando. Então o filme ele trata muito esse lado obscuro da sociedade, onde existem pessoas de alto padrão que se envolvem com tipo de práticas rituais sexuais. Então o filme tem sim algumas cenas de sexo explícito, né? Porém ele retrata isso de uma forma negativa, então como realmente é. Então você vê o personagem do Tom Cruise tentando fugir dessa situação, onde também envolve assassinato. Então uma trama bem maluca, bem densa. Se você tiver se você tivesse com uma mente fraca, eu diria assim, se você tiver em um momento ruim da sua vida, eu não recomendo que você assista esse filme. Porém, se você se consideravelmente forte, superou essas barreiras da vida aí... Eu não vou assistir isso aí, eu prefiro ver comédia com a Dan Sandler. Se você quiser explorar esse lado da sociedade aí e ver esse lado, porque o filme retrata de uma forma bem realista, recomendo de olhos bem fechados. Eu não tô surpreso, mas não é porque eu não vi esse filme. É porque eu já vi em algum lugar, eu acho que foi em algum canal MGTOW, comentando sobre esse filme por causa dessa questão da traição, tudo. Mas eu também lembrava que ele tinha alguma parada, tipo, além da traição, acho que tinha algum envolvimento. Enfim, cara, quando que saiu esse filme? Só 99. Caraca, então ele já é um filme antigo. Filme antigo, 99 aqui, drama, mistério... Tem algumas coisas... Tem umas coisas bem engraçadas no filme. Tem umas paradas... Tem umas cenas do tipo de... Não é nem de traição, umas coisas meio esquisitas que acontecem. Não, tá, como eu não sei muito, só tem uma pergunta que eu queria saber, tipo, qual que é a moral do filme? Foi feito pra, vamos dizer assim, você se sentir mal? Qual que é a graça? No final do filme, o personagem do Tom Cruise, ele acaba confrontando a esposa, né? Admitindo as coisas que ele fez. Obviamente, ele não, como eu falei pra vocês, ele não chega a manter relações sexuais com outra mulher, mas ele passa um pouco dos limites em alguns momentos, então eles acabam entrando em um certo acordo ali. E a moral que o filme tenta passar é que as pessoas não são perfeitas, né? De certa forma ali, existem certos desejos implícitos nas pessoas que elas lutam para tentar reprimir, e o fato de um poder confiar no outro é o principal, né? No caso ali, o casal do Tom Cruise e a Nicole conseguirem se acertar mesmo com as adversidades que podem surgir durante o relacionamento. Então essa moral de, mesmo com desafios, o casal se manter unido é uma coisa bem interessante do filme, que eu achei bem legal até. Pô, bacana até pra um filme que tem uma temática obscura, parece que o final não é tão ruim quanto se esperava. Legal. Estou genuinamente surpreso. Agora, cara, então... Agora sim, eu posso ir pro meu quarto? Meu quarto filme, tá? Desculpa, é a última piada que eu fazia a respeito de meu quarto nessa gravação, tá? Desculpa, eu prometo que é a última. Ó, você vê, essa lista ela tá tão variada que já teve filme de todo tipo. Agora vai ter um filme comunista. Tipo, vai ser um filme de apologia ao sistema comunista internacional.
Esse filme, já entregando ouro, né, que eu vou falar, ele ganhou um Oscar de melhor filme de 2019. Não sei se é pra tudo isso, mas genuinamente ele é um filme muito bom. A primeira coisa que você já reparou que de uns tempos pra cá tem uma crescente do cinema asiático, da mídia asiática no Ocidente? Às vezes eu percebo que, por exemplo, quando eu tô em algum ônibus ou metrô, eu pego alguma pessoa ou outra, tipo, vendo alguma série na Netflix. É bom você povinhar as pessoas de vez em quando, mas às vezes outra eu pego alguma pessoa no metrô, tipo, com um celular assim, vendo algum filme ou série, que geralmente tem algum coreano, algum muito chinês, comum. japonês. O pessoal vê do dorama. Mas você já reparou, cara, que deu uma crescente, cara, de uns tempos pra cá? Tipo, eu lembro daquele Round Six, acho que esse é o nome, que deu um boom. Mas tipo, ele já tem filmes que antecedem, séries que antecedem. E o filme que eu falar que antecede, como foi dito, é 2019. Esse filme chama-se O Parasita. Massa. Vamos lá. Você já viu esse filme antes de eu falar? Não, mas já li sinopse e já vi review. Bom, dando a sinopse aqui para o ouvinte. Esse filme ele conta a história de uma família da Coreia que ela é muito pobre. Tipo, é uma família... Acho que é nível família de subúrbio brasileiro, cara, que tipo, mora em 3 cômodos, sabe? O cara mora no sul de Cabreúva, tá ligado? Não, é tão zoado que a casa dos caras ficam abaixo do nível da rua. Isso não é brincadeira. É tipo assim, aquelas casas que a única iluminação externa que tem é uma janela que fica basicamente no nível da calçada. Putz. E, resumidamente, cara, é uma família pobre. Acho que é tipo uma família que tem um pai, uma mãe, acho que 2 irmãos, se eu não me engano. Esse filme ganhou Oscar, não ganhou? Que nem eu falei, ganhou o prêmio de Oscar de melhor filme do ano de 2019. Aí, resumidamente, como é que funciona toda essa história? Coringa perdeu. Não, acho que o Coringa, o Joaquin Phoenix ele ganhou de melhor ator. O Joaquin Phoenix ganhou de melhor ator, mas o filme Coringa perdeu. Boa pergunta, né, cara? Qual dos dois que é melhor? Mas enfim, só voltando aqui pra... Coringa tava na nossa lista, ouvinte, na anterior. Foi o primeiro filme que abriu o vídeo, cara, que eu soltei. Mas enfim, esse O Parasita... Esse a gente tinha acabado de assistir praticamente. Não, tava fresquinho na memória. Aí vamos lá. Esse cara, mesmo ele sendo pobre, ele tem os amigos dele e tudo. E tem um amigo dele que é professor, acho que de inglês. Enfim, lembra? Como eu falei, ouvinte, o filme passa-se na Coreia do Sul. E... eu não lembro se era português. Enfim, era professor particular de uma família muito rica. E o que acontece? Esse professor, acho que ele ia fazer uma viagem, ou ia... eu não lembro se era exatamente uma viagem, mas ele ia se ausentar por um tempo. De forma que ele precisaria de alguém para dar aulas para a filha desse pessoal que é rico, sabe? E essa família que é rica, eu acho que é mais ou menos esse mesmo padrão também, tipo, é um casal e mais 2 filhos, se eu não me engano. E como é que funciona? Esse cara, ele acaba dando algumas aulas para essa família rica. A primeira coisa, obviamente, ele fica em choque, né? Porque vamos dizer assim, um moleque pobre, né? Ele vai parar numa casa muito grande, muito rica, com motorista, com tudo. Enfim, coisas que, em situações normais, ele jamais imaginaria que seria possível. Ele começa a dar aula pra filha desse casal rico. Ele tem a brilhante ideia, cara, de, vamos dizer assim, substituir os empregados normais dessa casa por gente da família dele. Por exemplo, o pai dele, salvo engano, ele era um motorista particular aposentado. E a família tinha um motorista particular, né? E eles começam a traçar um plano para de pouquinho em pouquinho eles conseguirem tomar os empregos dessas pessoas e, resumidamente, eles conseguirem ficar naquela casa, entre aspas, parasitando, né? Enfim, esse é o trocadilho do filme. Só que de uma forma que eles não se conhecem. Então, por exemplo, assim, chega esse professor, né? Esse moleque que é professor da filha mais velha. Essa mesma família tem um filho que é, tipo, não é bem bebê, ele tem, tipo, uns 3 anos de idade. E o moleque não para quieto, é tipo aqueles moleque que você sabe que enche o saco. Aí, um dos protagonistas, ele chega pra família e fala, tipo, olha, eu conheço uma profissional da minha área de pedagogia que ela é muito boa em lidar com crianças, ela sabe lidar com esse tipo aí. Que resumidamente é a irmã dele, só que ele não diz que é irmã. E sinceramente eu acho que funciona muito bem isso, porque como asiático é tudo igual, não tem como realmente o cara falar, tipo, olha, você parece muito com essa pessoa aqui, né? Mas enfim. Aí a irmã dele, resumidamente, ela tipo vai na internet e tem essa cena no filme, ela lê uns truques pra
sabe, como deixar a criança prestando atenção em você. E ela resumidamente diz pros pais dele, tipo, não, esse moleque é especial, ele é super dotado, então já vai precisar de um tempo pra trabalhar, pra lidar com ele. Resumidamente, ela já pega o emprego já pega mais um emprego, né, da família. Aí, resumidamente, aí você vai vendo como é que a família, de pouco em pouco, ela vai pegando tirando o emprego de todos os funcionários da casa. Eu não vou dar spoiler, mas sobra uma empregada em si que não é da família, e que, quando você descobre o porquê que, de toda forma, ela quer aquele emprego, a última que sobra, eu posso dar spoiler, isso aqui não é problema, é o que eles chamam de anfitrião da casa, né? Tipo, na Ásia tem muito disso aí, que é um cara que ele meio que... É tipo senhorio e tal. É, exato, é alguém que fica só olhando, tipo, fica administrando as pessoas na casa e meio que... É como se ela servisse aquela família por elas, entendeu? E você acaba descobrindo depois o porquê que ela é tão... O que tem ali que ela quer tanto continuar naquele lugar. Enfim, como falou, esse processo de recuperação, de tomada de emprego, ele é muito bom. Tipo, realmente você fica pensando se o cara ele vai conseguir e como é que a família faz de tudo para enganar aqueles senhores mais ricos. E, resumidamente, o final ele é muito interessante porque ele termina numa grande tragédia para todo mundo. Isso aqui é uma coisa sem precedentes. E por que ele é um filme comunista? A primeira coisa, você já entende o que é óbvio. Por exemplo, tipo, a família mais rica, ela faz coisas que deixam os outros na pobreza e, consequentemente, o cara em condições pobres, ele vai fazer coisas que são imorais, cara. Isso só é possível porque a gente vive num sistema onde o capital fala mais alto. Tá, tipo, toda aquela baboseira de comunista que a gente já sabe. Mas isso não tira o brilho do filme. Realmente o cara, o coreano gordinho lá, cara, que deve ser parente do Kim Jong-un, soube o que ele estava fazendo quando ele escreveu o filme. Da hora. Eu tô surpreso que você nunca viu, cara. Fiquei com vontade de Porque ver, ele parece né? muito um filme que você já teria visto. Pois é, eu tenho problemas com produções asiáticas. Eu assisti Round Six, gostei bastante, na verdade. Ele é bom. Então eu acho que terminar aqui nosso podcast, eu vou dar uma chance pra ele, sim. Isso é verdade, cara. Dos 5, apesar de que eu acho que o primeiro que eu vou falar você talvez já tenha assistido. Aliás, não, eu tenho certeza por causa do ator. Mas realmente, se dos 4 aqui, se eu pudesse te obrigar a assistir um assim que você saísse daqui, eu ia de Parasita, cara. Realmente o Parasita, ele acho que é o que mais ia com a sua cara. Não que você seja um parasita, tá? Não entenda mal, chefinho. Bom, acho que você não sei se tiver mais alguma coisa pra falar, fale, senão pode ir pro seu... Não, eu acho legal a recomendação, certamente eu vou dar uma chance pra esse filme, sim. E sim, cara, essa questão que envolve trabalhos é densa, mas eu acho que dá pra a gente ver que... Tipo assim, existem muitos filmes que eles vão ter uma abordagem que destoa um pouco da realidade, mas no fim das contas vai ser legal. Enfim, meu último filme é um filme sem... Você vai falar, Cliff, por que esse filme tá em primeiro lugar na sua lista? Primeiro? É o último. Né? Você tem alguma menção honrosa? Antes, se tiver, fala antes, velho. Sim, minha menção honrosa aqui é... Não tenho, valeu. Bom, então nesse caso eu posso tomar seu lugar, que eu tenho 2 menções honrosas, cara. Tá, eu acho que é melhor pra gente deixar os caras na emoção. Manda aí. A primeira coisa, eu lembro do que eu falei o primeiro filme que os caras zoam tudo, mas voltam naquilo que eu disse, só quem não gosta de você consegue fazer uma boa imagem sua. Eu volto nisso aí e... Filme, pra vocês não ficarem bravos comigo, tem um filme Sigma pra vocês, cara. Para de ver só a edit desse cara e realmente vai assistir o filme. A lista aqui vai com Psicopata Americano. O filme, ele é uma crítica, de novo, crítica, legal. Mas cara, é uma crítica ao corporativismo dos anos 80, americano. Isso aí é óbvio, porque é o seguinte, ele fala que... Ele chega com esse cartão lá, falei, cadê o cartão? Puxa aí o cartão aí, Sr. Cliff. Aqui, ó, cartão. O seu tá com casca de ovo a cor. Aqui, ó, cartão. Meu nome aqui, ó, Empresas Wayne. Obviamente eu não vou me expor, mas imagine que eu estou com a mesma cara do Patrick Bateman de desgosto olhando o cartão dele. O cartão dele é dourado, tem linha dourada. Mas enfim, por que a crítica? Porque é o seguinte, os caras eles faziam muito dinheiro, movimentavam empresas, construíam um país, mas eles... Bem claro, essa aqui não é minha oficial não. Tá? Top. Não, eu sei, tipo, imagino.
Mas enfim, eles não tinham personalidade, era simplesmente gastar por gastar e aparecer por aparecer. O Patrick Bateman é um bom exemplo disso. Aliás, não, eu diria até o contrário. Mesmo ele sendo um psicopata frio, cara, que, vamos dizer assim, na calada da noite tira a vida das pessoas sem o menor remorso, ele é o único que, vamos dizer assim, teria personalidade no meio de todo mundo ali. Uma coisa que o filme faz isso de propósito, talvez você já tenha percebido que muitas vezes as pessoas confundem o nome umas das outras. Isso é proposital, porque vamos assim dizer, é como se não tivesse diferença de um acionista para outro, já que todo mundo é igual. E, enfim, ele seria o mais diferente, né? Mesmo que não seja um bom sentido, observando o que ele costuma fazer. Além, claro, né, das teorias, né, que você, enfim, fica aquele final aberto, né, se possivelmente tudo que a gente viu não foi coisa da cabeça dele, que ele, enfim, só um problemático mentalmente falando. Mas ainda assim, é um bom filme para você ver. Eu gosto muito desse filme. Para você ver a questão do, vamos dizer assim, a falta de identidade do cenário corporativista. Você sempre vê que todos os momentos em que alguém tem inveja ou raiva de alguma outra pessoa, é igual falou na cena do cartão, é porque o meu cartão é mais bonito, é porque o meu apartamento tem uma vista mais bonita pro Central Park de Nova York. Enfim, tem essa questão que é muito bem feita. Bem mesquinhos os pensamentos da galera lá. E uma coisa que é engraçada, cara, quando eu era mais novo, eu tava no meu ensino médio, eu gostava do Christian Bale porque ele fazia o Batman do Nolan e ele era meu herói pra isso. E impressionante como é que hoje, depois de anos, ele ainda continua sendo meu herói, mas por outras razões agora. Fato curioso, cara, o Christian Bale, ele é um ator que, além de se adaptar muito bem, você percebe que ele se entrega muito a qualquer coisa que ele faz. Tipo, desde aquele filme lá que ele fez de alto mar, tem um que eu sou apaixonado no filme dele, que é o Pare do Olho Azul. Depois vocês deem uma olhadinha, muito bom esse filme. Você já chegou a ver? Vou ver, depois parece interessante. Ele é um investigador policial nos anos enfim, naquela antiga Inglaterra. E ele interage com o Edgar Allan Poe, é bem interessante, tem um clima de investigação, mistério. É um filme bem interessante dele. Até o filme paia que ele já fez lá, os filmes da Marvel, você vê que dá uma trabalhada legal na atuação dele. Mas uma coisa, um psicopata americano que poderia ser considerado um filme de herói, porque você tem o Batman, você tem aquele cara do Homem-Aranha e você ainda tem o Coringa. Tem tudo lá. Ou seja, por que ele não pode ser um bom filme de super-herói? É o meu favorito. Tem mais alguma menção? Só mais uma. Ô Cliff, a gente falou que recentemente teve uma onda de remakes, né? Isso é em tudo, cara. Você percebe que em jogo de videogame é assim, e em cinema também, apesar de que já começou há um tempinho a mais. Só que geralmente esses remakes são ruins, né? Por exemplo, a primeira vez que eu tive uma grande imagem de um remake ou de um reboot no cinema foi aquele Caça-Fantasmas que só tem mulher, né? Que não foi pra frente e tudo. Mas e se eu te dissesse que tem um remake que supere muito o original? Você acreditaria nisso, velho? Só se for... Tem um que eu pensei aqui que ele não é bem um remake, mas é um remake. Pode falar. Cara, filme do... Acho que é Tim Burton. Eu não lembro se é Tim Burton o nome dele. Enfim, e é aquele cara que fez o Jack Sparrow, que ganhou o processo há uns dias atrás. Fantástica Fábrica de Chocolate? Exatamente, é um excelente filme aquele ali. Vamos lá. Cara, se você nunca viu esse filme, apesar de que é um filme... Ele é um filme perfeito infantil, cara. A primeira coisa, a questão da propaganda. Eu quero perguntar uma coisa aqui. Que criança que quando, por exemplo, o Willy Wonka ele abre aquela porta e ele vê como é que é aquele paraíso de chocolate, onde tudo é comestível, tudo é um grande brinquedo. Cara, aquilo ali parece muito um sonho infantil. E é perfeito. Aquilo ali é um bom... Aquilo ali é uma coisa que... Tipo assim, é perfeito. Você não consegue não imaginar uma criança não ir com a cara daquilo ali e algum dia não sonhar, cara, em parar num mundo daquele, cara, onde tudo é chocolate, cara, onde você pode se esbaldar de chocolate. Mas enfim, o filme ele também é muito bom por causa dos personagens, né? Cada um ele tem uma personalidade diferente. Isso contrasta muito bem conforme ele vai avançando na fábrica de chocolate. Consumismo, mano, é muito louco. Não, e é bom que ele mostra o problema de cada uma das crianças, né? Até, vamos assim dizer, você tem a campeã. E, além, claro, né, do charme da fábrica, ele tem essa primeira parte onde você... Cara, a fábrica, ela é um... Eu não consigo não imaginar que... Acho que é o Tim Burton, como foi realmente o cara que escreveu. Sim. Eu não consigo não imaginar que enfim, que o escritor daquela série
não tinha aquilo ali na cabeça desde quando ele era criança, cara. Porque aquilo ali realmente... Olha só, você passa primeiro por um paraíso de chocolate, depois você vai pra uma, vamos dizer assim, uma parte teoricamente real, né? Que é onde os caras eles testam os produtos que eles vão usar. E, obviamente, você imagina que um produto pode dar errado e você vira uma bola de chiclete azul. Porque é realmente, aquilo ali, a criatividade foi ao limite. Aquele elevador que vai pra todos os lados, aqueles montes de bonecos que ficam muito legal, na fábrica. E você vê que tipo, é destoante o mundo que eles vivem, que é um mundo cinza, acinzentado, completamente sem cor. Pra quando você entra na fábrica, aqueles tons vibrantes, você tipo evoca vida, cara. Evoca essa sensação de que tem algo mágico naquele lugar. É bem legal. E isso contrasta muito bem com o chocolate, né? As barras do Willy Wonka. Porque é uma coisa que meio que, como se fosse o orgulho local, cara. Porque todo mundo quer comprar e ninguém entende, cara. O que tem nessa barra de chocolate que os caras, que ninguém consegue replicar, cara. Que torna único. Não tem como. Aquilo ali é muito bem... Acho que até a formação da barra, cara, ele é um vermelho, um colorido muito forte, cara. Ele destoa da realidade. E... Enfim, cara, aquilo ali nada me tira da cabeça que aquele roteiro não saiu da cabeça de uma criança com muito sonho na mente. E ele é um dos raros casos onde um remake supera o original, né, cara? Ele pode até ser bom, mas... Tipo assim, acho que na época os caras não tinham toda a tecnologia que precisava pra fazer aquele mundo fantasioso de chocolate. E eu tenho certeza que se você já viu esse filme quando era mais novo... Você ficou bem feliz, cara, com o que foi apresentado. Eu gostei muito, velho. Eu vou te falar. Eu tava pra assistir esse filme esses dias, inclusive. Eu queria reassistir. Eu revi uns dias atrás. Eu queria reassistir ele. Eu falei, mano, que vontade de assistir esse filme, velho. Além dos musicais, cara, que tem dos Oompa Loompas. Os Oompa Loompas são sinistros, velho. Já que você fez uma menção honrosa, eu vou fazer uma também. A gente tá falando de filmes de Sigma aqui. Lá vai. Menção honrosa, Blade Runner 2049. Muitas pessoas não entendem tipo, qual é o lance de Blade Runner. O primeiro filme foi com aquele ator que fez o Indiana Jones, que eu sempre esqueço o nome dele. Eu também. E aí o segundo filme, os caras chamaram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma continuação. Aí fizeram uma continuação ambientada no mesmo universo, que é com o Ryan Gosling, né? Então... Seria um pecado eu chegar aqui... Não, tem literalmente eu com um cara. Seria um pecado eu chegar aqui não fazendo uma menção ao Ryan Gosling. Então, é um filme de ação, obviamente. Tem momentos reflexivos. Você tem a Ana de Armas, que é uma excelente atriz, né? Como sempre. A Ana de Armas já faz filme com o Ryan Gosling, né, mano? Será que eles não se pegam nos cavalinhos? Lógico que não, cara. Porque eu não pego ninguém. Ele é literalmente eu. Ah, sim, claro. Ele, inclusive, ele é... juntado, ele é casado, entre aspas, com uma atriz latina que... Eu esqueci o nome daquela menina. É uma atriz bem conhecida. E ainda é pardo, cara. Não tem como não falar que esse cara é eu. Sim, exatamente. Ele tem filhos com ela, família. Enfim, é um excelente filme. Ele tem lados filosóficos bem interessantes. Ele tem uma abordagem de ação bem interessante. É esse que ele tá olhando pra um letreiro... Exatamente. Que tem uma mulher lá de cabelo azul? É quando a, entre aspas, namorada dele morre, que a namorada dele é um robô nesse filme. Aí, ó, cara, é demais, mano. Não tem como. O cara é a figura. A Ana de Armas interpreta uma doll no filme, e aí a Ana de Armas de novo, com a mesma face, aparece no final do filme, só que dessa vez numa propaganda, né? E aí você vê a cara dele, tipo, que perdeu tudo, é muito, muito louco. Enfim, Blade Runner é uma menção rosa bem legal. Mas não vai ser o meu mencionado aqui. E em primeiro lugar, nós temos o grandioso... The Batman. O do ano passado? O do ano passado. Caralho! Eu coloquei ele como um filme que você tem que assistir. Não porque ele é um filme bom. Legal, não, começamos bem. Não porque ele é um filme bom, ele é um filme legal, ele tem coisas interessantes assim. Só porque, na verdade, ele faz duas coisas que você não esperaria no filme do Batman. A primeira é retratar um Batman como literalmente ele, né? Temos o nosso primeiro Batman, literalmente ele aí.
E essa abordagem de tentar transformar o Batman, um herói urbano no caso, em algo mais realista, porém ainda fantasioso, é bem interessante. Eles tentaram fazer uma abordagem, repara que eu falei a palavra tentaram, uma abordagem do Batman Detetive. Tem um pouco disso no filme, só que eu acredito que não é o grande brilho do filme. Na minha opinião, ele não se vende por conta disso. O antagonista do filme, o vilão, que no caso é o Charada, ele é um bom antagonista, mas ele não é necessariamente um dos melhores antagonistas mais brilhantes do mundo que vai fazer você pirar. Inclusive, eu dei muita risada da atuação dele, achei algo até engraçado, né? Eles quiseram fazer, mano, olha esses... Ele parece uma tia de 50 anos divorciada. Bem isso, tipo assim, mano, olha como esses caras revoltados da internet reagem, esses caras aqui que... Os incels. Esses incels aqui reagem. Não. O próprio Batman, ele é muito incel, na real. É uma coisa que chega até a se assustar, assim. Mas, enfim. Colin Farrell, se não me engano, é o nome do ator que faz o Pinguim. Cara, eu gostei muito desse Pinguim. E espero ver bastante desse Pinguim naquela série que eles estão prometendo 50 anos aí. Talvez cancelem, mas eu acho que não. O Pinguim, ele tem potencial bastante aí. A Mulher Gato com uma pardinha do Batman lá foi uma excelente escolha. Tipo, quem nunca sofreu por causa de uma mulher de cabelo curto, né, mano? Então, eu gostei. Eu gosto bastante dos pares que eles fazem aí, né? Tipo, muitos jovens de 19 anos vão se identificar com o Batman do... Tá bom, entendi. Pode parar de se expor aí, Sr. Cliff. Eu não tenho 19 anos. Não, tá bom. Vou engolir essa como não foi você se auto-espelhando. Eu aceito isso aí. Eu acho interessante a abordagem do filme de uma forma geral. Ele... Tipo assim, ele tenta fazer uma crítica, mas ele não faz muito bem. Porém, é um bom entretenimento. Ele é divertido. Dá pra você ficar aí uma semana brisando que você... o Bruce Wayne, e que você fica... E que o fato de você ficar acordado 2 da tarde fazendo nada e com olheira é algo legal. Cara, eu fui ver esse filme no cinema e a coisa que mais me chamou a atenção é o Batman ele parecer meio andarilho. Tipo, você percebe que ele tá no começo da vida secreta dele. Ele não sabe muito bem como fazer certas coisas. Então você, por exemplo, ele fica usando aquela moto, ao invés dele usar alguma tática de tortura psicológica, ele realmente chega e tenta dialogar com os caras. Igual, por exemplo, toda vez que ele entra naquele clube, eu não consigo imaginar os outros Batmans fazendo isso. Porque aquilo ali parece muito mais uma coisa... Muito ridículo. Não, eu nem tô zoando assim, que tipo, é zoada, porque realmente parece mais uma coisa de andarilho, cara. Ele usando aquela moto. Enfim, o filme ele é bom. Tipo, só tem uma parada que eu me encuco um pouco com ele, porque ele é um filme de 3 horas e, cara, isso me enche um pouquinho o saco. E a segunda coisa, o Batman nesse filme ele é um bom detetive, mas ele é um péssimo lutador, cara. Tipo, já no começo do filme ele era pra ele ir de Americanas, vamos assim dizer, se ele não tivesse aquela armadura. E a segunda coisa, onde assim, o filme mostra como ele, mesmo ele estando no começo da vida dele, ele é um bom detetive. Mas vamos dizer assim, pra gente ter a única cena de ação do filme, que você sabe qual que eu tô falando, Sr. Cliff, ele meio que erra na coisa em que ele sabe fazer de melhor, cara. Porque se ele acerta o que o Charada tinha passado, ele não precisava ir onde ele teria ido, e a gente não teria tudo aquilo que a gente teve. Veja bem, eu não estou reclamando da cena de ação, só que é uma cena que o roteiro induz ao erro propositalmente para que haja alguma ação no filme. Embora, como falou, o Batman é um bom literalmente eu, por mais que eu não vá muito com a cara. E eu gostei do Charada, tipo, eu acho que foi bom eles darem uma alternada. Eu não sei se é porque eles estavam pensando em futuramente botar o Joaquin Phoenix como o Coringa lá, mas eles não estavam muito certos de como isso ia fazer. Embora eu não acho que o Coringa do 2019 ele se encaixaria como vilão de nada. Não, mas eu ainda acho que vai acontecer contra a minha vontade. E... cara, não tenho o que falar. Eu gosto desse filme, apesar de ele ter alguns erros que me incomodam. Tem uma referência bem legal também ao Bane, né? Quando o Batman ingere aquele soro pra poder acordar pra lutar, né? Então provavelmente vão fazer alguma referência a isso. A galeria de vilões do filme é muito grande, né? Como eu falei,
Tem a Mulher Gato, tem o Pinguim, o próprio Coringa aparece, assim, teve uma cena vazada dele, inclusive, né? Vazada entre aspas, né? Os caras liberaram lá o ator que fez e tal. Uma atuação bem legal. Só que é esperar pra ver, né? O que eles pretendem fazer com a franquia. É um filme legal, se você tiver tempo sobrando, é a minha recomendação. Não, um bom filme, realmente. Só que só uma pergunta, você deixou ele por último, você considera ele o melhor filme da categoria que você passou? Não, cara, eu acho que se eu fosse colocar aqui em ordem, mano... Não precisa nomear todos, mas qual que você acha dos que você passou é o melhor? Não, acho que prioritariamente De Olhos Bem Fechados, acho que esse que... Achei que você ia colocar o de Cowboy. Não, prioritariamente De Olhos Bem Fechados, depois O Homem do Norte e depois o Cowboy. Caraca, velho, terceiro. Tá bom então, você quem manda, chefe. Agora, cara, o primeiro filme, como falou, só que diferente do Cliff, o primeiro que eu vou colocar aqui agora é realmente o melhor. E eu me arrependo de ter demorado tanto pra ver esse filme, porque... Cara, eu tinha já uns amigos meus que gostavam, eu já ouvia falar bem, mas eu não achava que era tudo isso aí, porque tipo, é só soquinho, tá ligado? É só essas coisinhas. Mas não tem como, cara, vendo, eu percebo o quão aquilo ali é genial, principalmente quando você olha a história do que tá por trás do filme. É um filme do Stallone, cara, o ator que iniciou a primeira rodada de filmes do Cliff lá no vídeo passado de 3 anos atrás, e eu fecho essa rodada de vídeos com ele, cara. O meu melhor filme que eu realmente amei, cara, quando eu vi, chama-se Rocky, um Lutador, o primeiro, cara. Ele tem... Rocky é muito legal. Tem uma quintologia, vamos assim dizer. Eu só não vi o último ainda, mas eu tô tirando pra ver. O terceiro e o quarto filme são as coisas mais engraçadas do mundo e são muito bons. Mas olha só, pro ouvinte que está perdendo essa obra de arte, essa masterpiece do cinema, eu vou primeiro contar a história do Stallone, porque ela é muito interessante. Primeira coisa, ele já tem uns problemas de saúde, tipo de formação, tá ligado? E de quebra, você olhando a construção do filme do Rock, você percebe como é que basicamente ele transformou a história de vida dele num filme e ganhou Oscars por isso, cara, o primeiro filme. Cara, o Stallone, ele passou por uns problemas financeiros muito sérios na vida dele. Igual, por exemplo, a ponto dele ter que vender o cachorro dele pra um dono de bar, e só tô falando da vida real, pra ele não morrer de fome, e pro cachorro não morrer de fome. Eu acho que até por isso que no primeiro filme e na saga, no geral, mostra que ele é bastante fã dos animais, porque depois que o Rock 1 fez sucesso, a primeira coisa que ele foi fazer foi dar uma bolada muito grande de dinheiro pro cara que ele vendeu o cachorro, dar um cachorro de volta pra ele. Mas enfim, ele chegou no fundo do poço, ficou sem dinheiro, teve que vender o próprio cachorro para não morrer de fome, mas ele começa a dar a volta por cima escrevendo o roteiro do primeiro Rock. Mas língua dizem que, por exemplo, ele terminou o primeiro esboço em 4 dias. Tipo, o primeiro rascunho, que é uma coisa surreal olhando a envergadura daquele filme. Daí ele tenta vender aquele roteiro. Muitos diretores, eles começam assim, né? Tipo, escrevem um roteiro e tenta vender para alguma gravadora. E todas acharam a ideia do filme perfeita. Tipo, todos sabiam que aquilo ali tinha potencial e que eventualmente aquilo ali ia estar entre os melhores filmes do ano, como de fato aconteceu. Só que tinha um porém. Ele pediu um valor ok, tipo, um valor que nenhuma empresa se recusava, mas o Stallone, ele queria ser o Rock. Tipo, essa era a única, vamos dizer assim, a única objeção que ele tinha. Tipo, eu aceito vender o filme, talvez até por menos do que ele tinha acordado, mas eu que tenho que fazer o ator principal. Muitas gravadoras recusaram por causa disso. Teve gente que ofereceu tipo 10 vezes mais de dinheiro do que ele estava pedindo, contanto que ele abrisse mão de fazer o ator principal, e mesmo assim ele negou, cara. Ele sentia que ele era o cara escolhido para fazer o primeiro filme. Até que teve uma produtora tipo assim, bem menor que aceitou, né, o desafio. Falou, bom, vamos ver, né? Se esse cara ele bota tanta fé nele mesmo, talvez é porque ele seja bom. E agora realmente partindo para a história do filme. Esse Rock, ele é um italiano, né, um imigrante italiano, tanto que isso até é uma coisa muito utilizada no filme, né, cara, quando ele começa a surgir na mídia, eles chamam de Italian Stallion, né, o garanhão italiano, e ele é um cara que ele teve uma educação ruim, tipo, ele nunca conseguiu terminar a escola, isso é uma coisa que é dito no filme, e ele nunca conseguiu fazer muita coisa além disso. Você percebe que ele tem uma certa dificuldade de ler, de memorização. Vamos assim dizer, a única coisa que sobrou pra ele foi apanhar e ganhar dinheiro por causa disso.
O filme já é shed, ele já começa com a primeira imagem que tem, é de Nosso Senhor Jesus Cristo, e logo depois os caras saindo na mão no ringue. E... Deus, pátria e família. Só faltou meter uma dessa, cara. O filme, ele tem uma herança, ele mostra que, tipo, os Estados Unidos, tipo, o cenário do boxe, ele tinha uma herança religiosa muito forte, né? Tem essa questão, todo mundo ali anda com alguma correntinha, com um crucifixo. Enfim, os hospitais lá... O próprio John Creed também tem muito disso. Enfim, os hospitais lá, eles têm muitas imagens religiosas. Como dito, né, o filme, ele tem uma herança católica, ele mostra como é que era a percepção que imigrantes e negros tinham ali da religião e tal. Mas enfim, continuando, o nosso herói, assim, ele é um cara pobre, como falou, ele luta pra sobreviver, cara, e ele parece ser um cara meio que sem perspectiva, observando toda a situação. E do outro lado você tem o segundo cara que vai entrar nessa história, que é o Apollo Creed, que é um dos caras, né, é difícil de falar vilão, você olhando o desenvoltar da série, mas entre 1500 raças, vamos dizer que ele é meio que o vilão do primeiro filme. Antagonista. Acho que é uma palavra melhor. Ele já é um empresário de sucesso, um lutador campeão mundial, e que, vamos dizer assim, ele conseguiu tudo o que ele queria. Ele tem uma casa grande, ele tem uma família bem estruturada, ele tem dinheiro, ele tem tudo que um homem queria ter, cara. Fama, dinheiro, sucesso e glória. Do outro lado você tem o italiano, que é um cara que não teve muitas oportunidades na vida, né? Ele faz, além da luta, né, vamos assim dizer, é bom dizer que o Rock, ele faz o que as outras pessoas não fazem. Vamos dizer, é assim que ele ganha vida. Ele trabalha como agiota, tipo, no período do dia, né? Ele tenta arrancar o dinheiro das pessoas a mando dos outros. E tem uma garota, né, que ele gosta, a Adrian, que é uma garota meio tímida, né, Bem legal, bem legal. Exato, que trabalha numa loja de animais. Cher Deval, o nome da atriz. Top, hein, cara. E tem o irmão dela, né, o Pauli, que é um cara... É interessante a figura desse cara, porque ao mesmo tempo que ele parece ajudar o Rock, ele sempre... O Pauli, ele é um bom exemplo daquela frase de que as pessoas, elas querem o seu bem, mas elas nunca querem te ver melhor do que elas. Eu acho que essa é uma frase que define bem, cara. Mesmo que, considerando toda a conjuntura, eu não acho ele um cara um vilão. Por mais que, claramente, ele seja um cara invejoso, olhando o que acontece. Mesquinho. Bem mesquinho também. Esse Paulo, ele é irmão da Adrian. E acho que meio que casa tudo, né? Porque o Rock, como falou, tanto na vida real, o Stallone, ele gosta de animais. E nesse filme, a Adrian, ela cuida de uma loja de animais, né? E ele percebe, né, que desde sempre ele percebe que essa guria gostava dele e tudo, mas enfim, né, cara, o que fazer, né, velho? Eu mal consigo me sustentar. E mediante a tudo isso, como é que a história do Apollo e do Rock se cruzam? O Apollo, ele meio que queria voltar a ter forma, vamos assim dizer, cara. E ele decide ser benevolente, né, e trazer alguém do subúrbio pra lutar contra ele. Vamos dizer assim, o cara teria um pouquinho de fama, né, pra sair da sujeira, e o Apollo continuaria com a bela imagem dele de campeão mundial. Quem que é o cara escolhido? Né, obviamente, o Rock. Porque, vamos dizer assim, sempre meio que teve essa ideia no cenário da luta, né, do boxe, que não é que as lutas seriam armadas, mas elas seriam arquitetadas. Igual, por exemplo, uma coisa que tem em comum na luta na vida real, cara. De que pra bater recordes, muitos lutadores, eles lutam com campeões aposentados, né. Isso é uma coisa... Os caras nem falam com mau olhar, porque isso já é uma coisa meio que natural. E, enfim, no papel a luta ela seria bem controlada, né? Porque mesmo que o cara ele tivesse um pouquinho acima da média, né? Porque o Rock ele aguenta levar muita porrada, não tem como ele ganhar de um campeão mundial, né? No papel isso é absolutamente impossível. E isso aí vai ultrapassando, ele vai encontrar um outro cara, que é o Mickey, que ele é um lutador aposentado que ele ajuda o Rock, mesmo que os dois nunca tenham se entendido muito bem. E a partir daí, você meio que já entendeu a trama do filme. Basicamente ele preparando pra, vamos assim dizer, tentar vencer o Apollo Creed e consertar a vida dele. E cara, como falou, por que eu digo que esse filme ele é a história de vida do Stallone? Porque tudo
mostra em torno do como é que ele apanhou, do como é que ele sofreu, do como é que ele comeu o pão que o diabo amassou, mas ele sempre deu uma volta por cima e ele nunca deixou se abalar com isso. Eu acho que a luta no final, tipo, o Moxie, seria a personificação de tudo que ele sofreu e como é que ele dá a volta por cima. A primeira coisa, tipo, tem a parte das lutas que é perfeito, cara, não tem como, aquilo ali realmente, tipo, instiga o cara, deixa as pessoas animadas e muito legal, cara. Não tem como você não ficar animado e não querer lutar boxe depois que você vê os caras brigando. Você se imaginar ali, tipo, caraca, eu vou arrebentar esse cara na porrada. E não tem comparação, cara. Rock é surreal. Como falou, esse filme ele ganhou um Oscar quando ele saiu, cara. O Stallone ele conseguiu ajeitar a vida dele, ele conseguiu comprar de volta o cachorro que ele tanto amava. E é uma história muito linda, né? Principalmente quando você olha o background do que aconteceu. Bem legal, bem legal. Isso é bem interessante, né? Até com o pai de hoje em dia, que o pessoal tava falando sobre o Creed 3, né? Que teve recentemente aí, que não chamaram o Stallone para poder fazer o treinador do Creed. Ninguém entendeu nada e ficou um clima bem pesado, né? Inclusive levando em consideração a história, né? De que foi o próprio Stallone que ergueu, que fez com que a franquia realmente existisse, né? Então é um certo desrespeito muito grande. Sim. Se você for parar para prestar atenção, porque ele queria fazer. O próprio Stallone falou que não ficou sabendo do projeto, só ficou sabendo do projeto quando anunciaram que ia ter o filme. Então é uma coisa assim bem zoado. Mas em contrapartida a gente consegue ver, né, que foi algo que foi legal a construção, né, de todo esse processo na vida do Stallone. Hoje em dia todo mundo conhece Sylvester Stallone, né? Desde John Rambo até outros papéis que ele já tenha feito. Ele fez inclusive um cara lá nos Guardiões da Galáxia esses dias também que eu vi. Então ele até hoje aparece numa menção aqui, uma aparição aqui, marcando a figurinha carimbada do cinema americano hoje em dia. E outra coisa, né, o Rock, tipo, eu sei que o cenário da luta sempre foi forte nos Estados Unidos, o americano sempre gostou dessa história de pugilismo, dos caras saindo na mão, mas não tem como não perceber que ele masterou, né, ele deixou essa arte da luta de uma forma maestral. Quando o filme saiu, ele foi sucesso de bilheteria, virou febre. Eu, por exemplo, essa série que eu vivo falando que é minha favorita, Todo Mundo Odeia o Chris, vários episódios têm referência a Rock, ele mesmo fala que foi o filme que ele mais gostou de assistir quando ele estava crescendo, porque realmente é uma forma maestral você perceber que o cara fez um rascunho em 4 dias, chegou no fundo do poço e conseguiu fazer a atuação dele de forma muito boa. O Rock, no primeiro filme, que ele usa aquela jaqueta de couro e aquele chapéu meio pra frente, é um bom, literalmente, eu. E cada um tem aquela personalidade, como falou a Adrian, vamos dizer assim, a garota que todo mundo gostaria de ter, né? Alguém tímida, reclusa. O Rock, como falou, é um cara garanhão, um cara alto, um cara forte. Ele tem aquela bolinha que fica brincando, a desgraça do filme inteiro. Enfim, o Apollo, velho, ele é um cara maestro também, você percebe que ele é todo feito de uma forma que ele parece ser um boss realmente, se ele fosse um personagem de videogame. E não tem como, cara, as cenas de treinamento, por mais que o que mais pegue em todos os filmes de Rock, ele treinando, né, tipo, é sempre as cenas favoritas. Eu acho, a minha favorita é do filme acho que é do 4, que ele vai enfrentar o... Eu já vou falar dele, calma lá, cara. Enfim, cara, aquela ali, acho que é o ápice do Rock treinando, mano. E outra coisa, vamos dizer assim, eu falei do primeiro filme, mas como é que seria? O Stallone, ele meio que repete essa fórmula. Aí não dá pra saber se, por exemplo, se o Rock 2 em diante, eles fazem porque tava nos planos do Stallone ou se porque realmente foi um boom comercial. Eu acho que é um pouco dos dois. Mas é evidente que o Rock 2 em diante, ele começa a repetir essa fórmula. Que é como é que é? O Rock, ele tá bem, chega alguém, desestabiliza ele tem que voltar pro fundo do poço, sofrer, pra ele aprender a se reconstruir de novo, ir lá e detonar todo mundo. Tipo, ele meio que repete essa fórmula. Eu acho que ela só dá certo, tipo, no Rock 2, 3 e 4, por causa dos, entre aspas, dos vilões que eles enfrentam, né? O Rock 2 que ele enfrenta de novo o Creed, e o 3 que ele enfrenta o Kang, são muito bem feitos. E calma, eu já vou falar do 4, que o Clifford tá aqui me pentelhando pra isso. O 4, ele, obviamente, tipo, é um filme pra puxar a sardinha dos Estados Unidos, porque tem toda aquela questão do conflito frio, né? Vamos deixar dessa forma.
E obviamente é um filme para os Estados Unidos, é um filme capitalista, é um filme para fazer dinheiro. Mas eu não consigo imaginar que algum filme tenha feito uma propaganda comunista tão boa, igual o Rocky 4. Cara, a figura do Ivan Drago é perfeita. Ele é um cara, tô até vendo o nome daqui, é o Dolph Lundgren. Acho que esse é o nome dele. Isso. O cara é um sueco. Surpresa, achava que ele realmente era russo. Mas, cara, não tem como. Ele é um cara cheio de 2 metros de altura. A primeira vez você já percebe que o cara é realmente um monstro. Quando ele vai lutar com a Apollo, que eles vão fazer aquele cumprimento, a mão do cara nem se mexe. Ele fica quieto o tempo inteiro, só olhando aquele olhar de sangue. A primeira coisa que ele fala, e a última coisa que ele fala, estando nos Estados Unidos inteiro, é: você vai perder. Cara, não tem como. O cara parece uma máquina. E mesmo que a história do filme seja pra desmoralizar a União Soviética, mostrando que os caras trapaceiam, o próprio Ivan Drago usa umas drogas lá pra ele ficar forte, enfim. Enquanto o Rock ele treina de maneira tradicional, o outro usa a tecnologia e equipamento. Eu acho que serve pra fazer uma boa propaganda, cara. Primeira coisa, porque isso dá a ideia de que a União Soviética tem as melhores máquinas, que os caras são a geração do futuro. É a melhor propaganda pra veneno que eu já vi na minha vida. Exato, cara. E você percebe que tem comunista hoje que não tem noção disso, cara, do quanto a imagem funciona, velho. E um filme capitalista, um filme falando mal dos caras, fez a melhor propaganda possível. Cara, o Ivan Drago, o filme, ele faz apologia de forma boa a todas as minorias possíveis, né, cara? O Mickey no filme, ele é do grupo do nariz grande. O Apollo, não preciso falar que tipo de pessoa ele é. O Ivan Drago, comunista. Que foi? Que tipo de pessoa ele é, pelo amor de Deus. Eu vou chamar de jogador de basquete pro bot não pegar. Putz. Mas enfim, cara, todos eles são personagens gostáveis, velho. Mesmo que. Cara, o Ivan Drago, velho, ele simplesmente vai lá, vai no país dos caras, não falam lá, elimina o campeão mundial e vai embora, velho. Elimina cara, literalmente, tá ligado? Literalmente, velho. Ultra sério. Não tem como, cara. E como falou, tipo, que o Rock se sustenta pra essa forma não ficar sem graça é nos vilões, cara. Até o Klang no 3, que é aquele negão que arrebenta ele, cara, é bem feito, cara. Tipo, é um esquema legal, cara. Mostrar como é que o Rock deixa se levar pela fama e tudo, Moleque, e como é que ele tem que dar a volta por cima. E tal. Mano, muito legal, cara. E o que você acha do Rock 4 aí, cara, do nós, o povo soviético? Mano, não tem nem o que falar, mano. Sinceramente, assim, o que eu vejo no Rock é que ele não fica no mesmo, né? Tipo assim, é o cara que tá sempre na boa, sempre na felicidade. Você vê isso até no Rock 5, né? Que inclusive lá... Foi o único que eu não vi, eu tô me mordendo pra assistir, cara, que eu não tive tempo. Eu não vou dar spoiler não, mas em todo o filme do Rock você vê que ele nunca tá, tipo, no ápice da felicidade. Ele sempre acaba voltando, não por conta dele, né? Por conta das adversidades do dia a dia ali, né? Então... E na vida é isso, né? Na vida às vezes você vai estar num momento bom, às vezes você vai estar num momento ruim. É muito comum a gente passar por esses picos, né? Aí você olha pro passado e aquele momento que parecia ser ruim, na verdade, foi os melhores momentos da sua vida, né? Então, você não deixar a peteca cair, né? E o Rock, ele mostra muito isso, cara. Você não desistir, cara. E apesar de realmente o quarto filme ser praticamente uma propaganda, é a minha propaganda favorita. Eu amo aquele filme. Não tenho o que dizer, mano. Eu sou apaixonado ali por tudo naquele filme, cara. A estética dele é muito legal. O fato dele, do Rock ir treinar no país que o filme não fala que mas a gente sabe que é a Rússia, né? Que é a União Soviética. Que era a União Soviética. Ele vai treinar no frio pra poder se acostumar com É verdade, cara. Quando eu digo que Rock 4 foi a melhor propaganda comunista que fizeram nos últimos anos, cara, não tem como, cara. O Ivan Drago, pro cara vencer, ele vai lutar lá Vamos lá, primeira coisa, né? Como é que eles chamam, tipo, Como é que eles chamam o Ivan Drago, cara? O canhão da Sibéria, alguma coisa assim, cara. Um negocinho. O Rock tem que treinar no inferno de gelo, cara. Um lugar onde até o capeta tem medo, velho. Cara, ele chega, já tem todo mundo fechado, cara. Não tem ajuda, não tem nada, velho. O cara vai lutar, tipo, no fim do mundo, velho. Realmente é um lugar que passa aquela impressão de que é impossível, cara. Que não tem como você vencer ele ali. E você vê a decadência, entre aspas, né? Você vê que ele tá com aquele barbão assim. É um clima bem adverso. A situação também não é nada favorável porque ele acabou de perder um amigo, né? Então você vê tudo isso e... Se bem que eu acho a morte do... Enfim, eu acho bem dramática, mas não, enfim, não... Não, realmente ele pega bastante, cara.
Mas enfim, é um filme muito bom. Eu acho que dos filmes do Rock, pra mim, pelo menos o quarto é meu favorito. Porém, eu entendo muito o papel que o primeiro teve, então estão ali de mãos dadas. Eu acho que o quarto ele tem o melhor antagonista, velho. E foi isso que salvou o filme, porque como falou, se o Kang e o Ivan Drago fossem antagonistas ruins, no terceiro filme já ia estar saturada a fórmula. Porque como falou, se você olhar, a fórmula não muda muito, cara. Sim, tipo, ela é bem parecida lá nos filmes. Começa com a derrota de um lado pra poder ter a vitória do Rock no final do filme. Exato, o cara tem que sofrer pra voltar agora, cara. Isso meio que se repete de forma contínua. Mas realmente não tem comparação, cara. O primeiro é um filme nota 10, cara. Não... Enfim. Recomendação top 1 aqui do Hitomi, cara. Vai assistir aquilo ali. Se você tem ódio dos Estados Unidos, cara, porque você acha que os caras é imperialistas, você vai deixar de não gostar dos caras. Bem isso. Assistindo aquilo ali. Bom, cara, deu quase 2 horas de gravação essa daqui. Caramba, esse daí vai ser um dos grandes, hein? Foi parecido com quando a gente começou a gravar, cara, que tinha esses episódios maiores. Mas enfim, ouvintes, essas deu o quê? Uns 13 filmes contando menções honrosas. Isso aqui tenho certeza que vai enriquecer o gosto do ouvinte. Espero que ele realmente assista. assista. Praticamente. Exato, cara. Enfim, mas acho que vocês vão gostar, cara. Comente aqui embaixo a lista do top 5 filmes que as pessoas precisam ver, o que você acharia que seria bom que nós aqui ouvíssemos, né? Se você tem alguma sugestão, xingamento, alguma coisa aqui, mande que a gente vai ler ao vivar se você ficar marcado na história do canal. Meu nome é Hitomi, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ficado até aqui, né? Como o nosso próprio Hitomi já mencionou aí, temos várias formas de contato, desde os comentários até o nosso e-mail, né? E que faz sempre que eu não vejo, mas eu vou dar uma olhadinha para ver se não teve nada que foi perdido. Forte abraço a todos e arrivederci.